Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos, nossa querida audiência, a mais um episódio especial do Salam Aleikum Podcast. Eu sou o Walid, aqui ao meu lado, mais uma vez, meu grande irmão Amir. Salam Dá um aleikum. salve aí. Salve Boa. a todos aí. Isso aí, hoje com um grande irmão, um cara... Eu não posso nem dizer que é convidado mais, ele já virou sócio desse podcast, já é dono, já, Já tô pô... batendo ponto aqui. O cara, pô... Cara maravilhoso, nosso irmão Mansur Peixoto, muito Ficou obrigado. um tempo ausente aí, porque tava numa missão mais Missão importante, né? importantíssima que a gente vai falar aqui, que é a missão da flotilha, né? Uhum. E muito obrigado por você ter vindo Que mais isso. uma vez, Mansur. A Que gente isso. agradece, é um prazer mais uma vez ter você aqui. Obrigado. Então, dá um salve aí pra galera. Opa, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Estamos aqui de volta, né? A todo vapor. Você viu que a História Islâmica não parou enquanto eu estava fora, né? Isso aí. Graças a que a equipe do História Islâmica ela é bem Boa. dedicada. O pessoal não parou de trabalhar enquanto eu estava fora. Era a galera trabalhando de madrugada para cobrir, né, tudo o que acontecia, soltar imagens, soltar mensagens, editar documentário. A gente lançou 2 documentários quando eu estava fora, né? Uhum. Então, assim, o pessoal trabalha muito e essa equipe do História Islâmica é maravilhosa, né? Eu queria começar a agradecer por nome o Tanuri, que trabalhou bastante com a gente, o Leonardo, a Flávia, o Giulio, o professor Rafael de Mesquita, também o Guilherme Souza, o Lucas Rala e várias pessoas que, assim, estiveram só suplicando pela gente para tudo que estava acontecendo, contribuindo financeiramente com o canal, fazendo todo tipo de coisa. Então, assim, a gente sentiu assim, um carinho e um cuidado muito por parte de todos enquanto a missão durou. Com certeza. E o Mansur aí que já tá super cansado, não conseguiu descansar um segundo ainda desde que saiu daqui, mas a gente agradece por você ter vindo, toda a equipe do História Islâmica, todo o trabalho. Eu queria começar com essa pergunta polêmica, né? Antes, lembrar o pessoal aí já de seguir aí a página, curtir o vídeo, também entra lá no História Islâmica, segue, curte. E começar com essa pergunta polêmica. Como foi ser sequestrado por Israel? Bem, muitas pessoas usaram a linguagem de que fomos presos por Israel, que estávamos sendo capturados por Israel. Só que as pessoas precisam entender o seguinte: não estávamos tentando entrar em Israel, em águas israelenses, em território israelense, nada relacionado ao Estado de Israel. Nós não estávamos tentando chegar lá, não estávamos tentando atravessar fronteiras israelenses, absolutamente nada. Estávamos em águas internacionais, direcionando ajuda humanitária para a faixa de Gaza, internacionalmente reconhecido como território palestino, águas palestinas, e qualquer bloqueio naquela região ali é ilegal. Os criminosos foram quem nos sequestraram. Uhum. Por que sequestro? Por que sequestro? Quando você chega num barco de pessoas, levando ajuda humanitária, reconhecida internacionalmente por diversos governos, tanto é que mandaram navios de apoio para a gente de outros países, né? E você invade barcos com canhões de água, tenta bombardear com drones e quase mataram tripulantes. Invade com armas de grosso calibre, apontando para as pessoas desarmadas. Sequestra os barcos e desvia o curso deles para dentro de Israel. Rouba tudo que os tripulantes tinham, inclusive ajuda humanitária. E rouba os barcos. Isso não pode ser definido como nada além de pirataria. Tem alguma diferença disso para o que piratas faziam no início da Idade Moderna? Não. Não tem diferença nenhuma. A não ser que você pode chamar os israelenses de corsários, né? Que eles têm digamos, autorização de cartas de curso dos Estados Unidos para roubar pessoas do Mediterrâneo. E roubaram tudo que a gente tinha. Desde bens de valor pessoal, tipo anéis de casamento, brinco, colares, qualquer coisa que tivesse valor das pessoas que tinham, cartões de crédito, tudo. O que eles conseguiram meter a mão, eles Cara, você roubaram. falou até roupa íntima. Não, né? roupa íntima, a gente voltou sem nada. A gente voltou com a roupa da prisão e nada. E o passaporte que eles devolveram depois, pra gente poder sair. Mas ficar com eles o tempo inteiro, com o passaporte de todo mundo. Ninguém ficou com o seu passaporte. Então, assim, fomos levados para um país que a gente não queria entrar, que a gente não quer pisar, a gente não quer visitar, né? Fomos pegos, roubados. Porque se eu boto uma arma na tua cabeça, Amir, e falo, me passa tudo que tu tem, isso é o quê? Roubo. Não importa se quem fizer isso seja um policial, um usuário de droga na rua, um membro de uma facção, é assalto. Não tem outra coisa que você... Se a gente estivesse entrando dentro de Israel, se eu estivesse tentando entrar no território israelense, aí, digamos, na lei internacional, todo país tem o controle sobre suas fronteiras, todo Estado-nação tem o direito sobre controle sobre suas fronteiras, mas não é o caso. Né? A gente não estava tentando entrar em Israel, fomos sequestrados, inclusive, muito longe de Gaza, né? Nem perto do bloqueio naval que eles estavam fazendo, a gente estava perto, então eles nos sequestraram, né? E assim, eles tinham a oportunidade de vistoriar todos os barcos se eles quisessem, ver o que estávamos levando
E é isso, mas não, eles diametralmente prenderam a gente, né? Muita gente foi torturada. A tortura já começou quando eles entraram nos barcos, né? Eu não posso falar pela experiência das 500 pessoas que estavam na flotilha, mas no meu barco em especial tínhamos algumas cabines no fundo dos quartos que não utilizávamos durante o dia porque era muito quente, né? Dentro dos barcos. E dava para dormir 2 pessoas, porque eram camas de casal e o resto da tripulação dormia em colchões, em outros lugares, no deck e tal. E eles simplesmente enfiaram 6 pessoas em cima da cama de casal, né? Eu estava dentro dessas 6 pessoas numa câmera e ficaram apontando uma arma caso a gente saísse de lá sem água e sem comida por mais de 24 horas, né? Caramba. Então isso é tortura. E você tá num calor com a escotilhazinha para circular o ar. Eu passei muito tempo abanando o pessoal com papel, com leque que tava lá. Isso foi uma coisa que se repetiu na prisão, inclusive, né? Que foi o nosso cativeiro, né? Literalmente o nosso cativeiro. Algumas pessoas passaram muito mal com o que aconteceu, né? E tiveram sequelas mentais muito grandes, né? Greta se sentiu à vontade agora para falar sobre seu abuso. Muitas pessoas que foram abusadas dentro da flotilha, elas não contavam porque o objetivo era o quê? A gente sofreu, a gente sabe que a gente sofreu, a gente sabe que a gente apanhou, a gente sabe que a gente... Cada um teve uma sua história de tortura de modos diferentes, né? Mas a gente não quer tirar o foco de que os protagonistas, os heróis dessa história são os palestinos. A nossa ida para lá é para mostrar o sofrimento deles, não o nosso. Mas mesmo assim, por causa de tanta difamação com relação à flotilha, os israelenses querendo se sair como bonzinhos, aí não, aí muita gente agora começou a Falar a experiência falar que teve, né? experiência que teve e ter mais, digamos, abertura para isso. Agora vamos... O pessoal caiu de paraquedas agora. Sim. Vamos do começo. O que é a Sim. Global Sumud Flotilha? Bem, a palavra sumud no árabe significa resistência, né? Resiliência e como eu gosto de traduzir, teimosia. É a flotilha da teimosia. Porque há décadas, né? Agora, Israel vai fazer 20 anos já, eles bloqueiam ilegalmente a faixa de Gaza. Quem quiser ler o livro de Ilan Pappe, que foi lançado pela editora Elefante recentemente, a maior prisão a céu aberto do mundo. Israel é a maior prisão a céu aberto do mundo. Eles bloqueiam a faixa de Gaza de entrada de coisas básicas como açúcar, chocolate, bolas de futebol, cadeiras de roda, todas as coisas. Os palestinos vivem nessa situação há muito, muito, muito tempo, né? Então a ideia das flotilhas era toda vez que o cerco de Gaza se recrudescesse, entrar levando ajuda humanitária. Aí as pessoas se perguntam, por quê? Por que levar ajuda humanitária? Por que vocês acreditam que vocês podem salvar os palestinos? Qual é o objetivo da flotilha? A gente sabe que a luta anticolonial no mundo ela é antiga, né? Desde que os europeus decidiram que eles iam deixar de ser impérios agrários, como os impérios do passado, que conquistavam territórios e o povo continuava do mesmo jeito, só pagando imposto, né? Como existiam os impérios da antiguidade, até os impérios islâmicos do início da Era Moderna eram assim, né? Eram impérios de taxação somente. Não eram impérios que tentavam... Era o Haddad que tava Exato, lá. o Haddad. Eram impérios de taxação, não eram impérios de colonização. Colonização e domínio são coisas diferentes, tá? As pessoas acham que todo mundo que conquistou colonizou. Não. Colonizar é uma coisa bem europeia, ocidental, isso que é muito importante falar, tá? E que foi aplicado no planeta Terra inteiro. É muito difícil, um único país, acho que só a Etiópia, ou regiões muito ermas que não foram colonizadas por impérios europeus, né? Então, quando surge a colonização, surgem formas de acabar com esse governo. Então, no século XX, você teve a luta de vários povos contra a colonização que pudemos estudar. Por exemplo, Mahatma Gandhi, famoso protesto do sal. Ele começou com uma ideia. Vamos fabricar nosso próprio sal. A Inglaterra tem um monopólio sobre o sal. Os indianos não têm acesso ao sal, não têm o direito de fabricar o sal no seu próprio país. Então, vamos fabricar sal ilegalmente. Então, vamos lá na praia, secar a água, fazer sal. E toda vez que eles iam fazer sal, o exército britânico batia, mandava de volta, batia, mandava de volta, até que vários jornalistas britânicos começaram a filmar aquilo ali e mostrar o sofrimento de pessoas que só queriam ter acesso ao seu sal. Porque uma das coisas que o Império faz é não mostrar o que acontece na periferia e distorcer a imagem. A Palestina é o caso mais emblemático disso. Então, seguindo a estratégia de Mahatma Gandhi, do Satyagraha, seguindo a estratégia, né, do movimento dos direitos civis americanos, na época do protesto do copo de café, que as pessoas iam para lugares racialmente segregados, que não serviam pessoas negras, e se sentavam e eram expulsas pela polícia e passavam por todo esse tipo de situação, seguindo essa mesma estratégia, a Global Sumud Flotilha ela foi criada com o objetivo de o que foi feito por terra, que a gente não pode fazer por terra, e foi tentado, tá? A gente viu ali a marcha para Gaza de milhares de pessoas levando caminhão com comida, e não foram, né,
não conseguiram chegar, né, por pressão israelense, que se aliaram a autores locais para impedir, através de, enfim, influência financeira. Não conseguiram chegar, então vamos tentar pelo mar. Nas vezes anteriores foram enviados um barco só, como o famoso caso do Mavi Marmara, né, turco, que os tripulantes 10 foram assassinados dentro do barco pelo próprio exército israelense. Né? Você teve também o caso do Medlin, que foi lá sendo enviado, do Handala, que foi enviado e foi capturado, com o Tiago Ávila e outras figuras importantes como a Greta, o Frank Romano, que eu também tive a honra de conhecer, e o Medlin, que foi bombardeado lá em Malta. Então, assim, a ideia da Sumud Flotilha é mandar constantemente uma linha vital e tentar estabelecer um corredor humanitário marítimo com a faixa de Gaza, que pode estar enviando produtos de primeira necessidade para os palestinos no meio de seu massacre e de seu bloqueio. A gente enfrenta um problema, o que é? O mundo. Fazer-se valer as leis internacionais, porque não estamos fazendo nada ilegal. Não estamos fazendo nada ilegal, não estamos levando armas, porque assim, se a gente estivesse carregando armas, os próprios países que deixam a gente usar os portos dele, por exemplo, a Espanha, não estariam coniventes com isso. Eles estariam prendendo a gente já lá, né? Se a gente tivesse abastecendo... Até Israel agora já teria Exato. exposto, Exato. né? Que, estão levando o armas, arma, tal. estão levando... Não tinha nada. Mas não. A narrativa deles é o seguinte, a gente era a flotilha da selfie, ou seja, nós somos pessoas carentes de atenção, né? E influenciadores virtuais, ou seja, todo mundo era influência. Mentira. Absurdo. Mentira. Tinha, sei lá, uma quantidade ínfima de influenciadores digitais ali dentro. A flotilha da selfie. Aí depois a gente é a flotilha do Hamas, que fomos enviados pelo Hamas, que estamos levando coisas pro Hamas e coisas secretas pro Hamas. E aí depois somos a flotilha do nada, que não tínhamos ajuda humanitária, que só tínhamos camisinhas, agulhas de droga e coisas que eles inventam. Porque, assim, o sionismo nunca respeitou a inteligência de quem o apoia. E me desculpem o que eu vou falar aqui, mas se você apoia sionismo, hoje você é um estúpido. Me desculpa, mas você é um certeza. completo estúpido. Porque tudo que é utilizado para defender o sionismo contraria o que foi utilizado na semana anterior. Entendeu? Sobre a flotilha, a narrativa é essa. Selfie, mais nada. Entendeu? Pera aí. Se a gente é da selfie, a gente não é do Hamas. Se a gente é do nada, a gente não é da selfie. O que a gente foi fazer? Você pode acreditar nessas três coisas contraditórias ou no mais simples, que é o quê? Estávamos levando ajuda humanitária, fomos interceptados pelas pessoas que não estão óbvio, deixando a gente... né? É o óbvio. Sim. Mas o sionismo sempre precisa, assim, testar os níveis de idiotice de quem acredita nele. Você acha que alguém em sã consciência Não. vai chegar na frente lá de assassino de criança Criança, pra tirar uma selfie? Uma selfie, tirar nada. Ser torturado. É ser torturado, apanhar, ficar... E assim, o caminho pra flotilha é extremamente perigoso, cansativo. Eu cheguei ao meu limite psicológico e de saúde durante a flotilha. Eu tive queimaduras horríveis no meu corpo por ficar exposto ao sol por tantas horas e protetor solar não estava adiantando. Sofri muito, todas as coisas que vocês imaginarem com relação à saúde, segurança, bombardeio. Eu estava lá para tirar selfies, para tirar fotos, para Claro. não entregar nada. Ah, primeiro que é uma viagem de um mês. Um mês fizeram, no né? mar. Vocês saíram da Espanha, isso? E a gente viu uma comoção gigantesca na Espanha, na Itália, Exato. apoiando ali a Ajudando flotilha, na Europa. né? Mas Então, conta como é que foi esse trajeto, como que vocês saíram, essa sensação que vocês tiveram do povo. Bem, a gente quando chegou em agosto, né, no final de agosto, dia 26, em Barcelona, na Espanha, para fazer o treinamento, né, a gente faz um treinamento de não agressão, de como não provocar os soldados israelenses no momento da abordagem, o porquê a gente está indo lá, treinamento psicológico, e foi muito bonito porque gente do planeta Terra inteiro estava lá. Tinham ex-soldados americanos que estavam lá ajudando a gente. O famoso influenciador Greg, né, do lado dos Estados Unidos, aquele loiro do cabelo cacheado. Sim. Ele estava lá com a gente, ensinando a gente como resistir, como não ficar com raiva diante de insulto, diante de agressões, inclusive, entendeu? E a gente passou por bastante treinamento e ali foi uma peneira, né? Quem quisesse continuar vendo o que a gente viu e treinando como a gente treinou, volta para casa ou continua a partir O que dali. você acha que aconteceria se alguém, no momento, né, da abordagem e quando a pessoa tá levando esses insultos, se a pessoa responder? Aí você acha que agressão ou, dependendo do nível, assassinato, entendeu? É o assassinato. Então, assim, a gente foi treinado, ficamos na Espanha, teve o dia da despedida em Barcelona, que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Tava a orla de Barcelona lotada de gente do mundo todo.
jornalistas, parecia um carnaval de gente, uma multidão gigante. Você viu as imagens aéreas, Sim. lotado, o povo cantando, O mundo inteiro viu, mandando. O mundo inteiro, o povo cantando, atores de Hollywood, tinha gente famosa, eu conheci o cara que fez aquele livro famoso, né? A Questão dos Três Corpos, o Liam Cunningham, de Game of Thrones, assim, o Bob Dylan, artistas, todo mundo lá para dar aquela força para ajuda humanitária, ajudar a carregar os barcos, fazer trabalho mesmo, de braço, né? E aí, quando a gente partiu de Barcelona, teve uma tempestade. A gente vê na cidade ainda, a gente teve que voltar para Espanha porque os nossos barcos não iam aguentar. Porque a gente estava fazendo uma viagem em barcos que eram, digamos assim, inadequados para viagens tão longas, mas foi o que a gente conseguiu comprar, né? Porque a Global Smooth Flotilla, ela sobrevive de doação. Tudo bem que são doações globais, a gente está falando da casa de, né, dinheiro suficiente para comprar 40 e poucos barcos, né? Mas não são barcos novos, né? Se a gente for comprar um barco novo, a gente vai ter um budget muito reduzido e, consequentemente, o número de pessoas que vão ser menores e a gente vai parar de selecionar pessoas por capacidade de querer ir para Gaza e aí virar uma flotilha de selfie, que é só as pessoas mais famosas. Então, não, é para todos. Quem quiser ir e passar pelo teste e passar pelas habilidades que podem oferecer para a flotilha, vai. Então, tinha gente que nem tem rede social, entendeu? E tava lá, sofrendo com quem tinha também. Então, a gente foi por lá. A primeira semana de viagem para mim foi muito ruim, porque eu nunca tinha estado no alto mar. Nunca na minha vida. O máximo que eu cheguei de distância do mar é de uma ilha para outra no Recife, que é uma cidade, né, que eu nasci. E de jangada, de um banco de areia para outro. Eu nunca viajei no mar. E quando eu cheguei lá, eu tive que trabalhar, né, no barco. Tive que aprender a dirigir barco. Eu dirigia horas o barco no dia. 8 horas por dia de pilotagem. Muito, muito clima adverso. Alimentação complicada, porque você não consegue cozinhar num veleiro balançando de um lado pro outro. Você pode derrubar, se cortar, uma coisa muito fácil. Porque era balanço assim, não era um balanço suave, era... A gente viu alguns vídeos lá que o barco barco tava quicando na água. A gente às vezes tá dormindo, o nosso corpo levita e cai. É desse jeito que a gente vai caindo assim, batendo a cabeça no colchão, mas dorme por causa de exaustão mesmo. A gente não acorda por causa disso. Então, assim, foi muito difícil o começo da viagem pra mim, muito. Eu pensei várias vezes em desistir, porque meu corpo não tava mais aguentando. Tipo, você trabalhar tanto, comer pouco, ficar com sono o dia E o que inteiro. acontece se a pessoa desistir no meio do alto mar lá? Nada. Como que ela você volta? tem barcos, Porque teve gente você que tem desistiu, isso. né? Você tem barcos que levam você de volta, que te dão todo o apoio. Você não é visto como um covarde nem nada. Mas é porque, assim, não foi feito pra você... Não é uma viagem fácil, não foi feito pra você ter um bom tempo, entendeu? Sim. É uma coisa pra... Não é um tour, né? Não é um tour, é ajuda humanitária pra zona de guerra, então tem disso. Se a gente tivesse apoio internacional, a gente podia, com certeza, ir em navios gigantes, né? Mas a gente não tem condições. A flotilha, em comparação ao budget naval dos países, a gente é um mendigo, né? Então, a gente vai pra lá e tal, chegamos na Tunísia. Eu me lembro que eu cheguei na Tunísia, assim, tão faminto, tão acabado, que tinha um frango, assim, na recepção do hotel. Já tava ali há algum tempo, alguém tinha comido e deixado o pedaço ali em cima da mesa, tava meio cru, com as batatas assim velhas, eu simplesmente sentei no chão, agarrei aquilo ali e comecei a comer que nem um animal, porque era o que tinha, né? Porque é uma dificuldade muito grande. Mesmo a gente, é que nem eu falo pra vocês, a gente tem suprimentos pra levar, a gente tem coisas pra levar, mas se você tá no meio de uma tempestade, você vai cozinhar o quê? O que é que você vai preparar, entendeu? Então você come o que você consegue pegar, e às vezes o que você consegue pegar é algum copo de água, fruta e castanha, uma lata de sardinha. Sobra de alguém. Exatamente, porque você não consegue. Então, assim, eu tô contando isso, né, coitado do Mansur, não é isso, mas assim, só pra vocês terem uma ideia de que esta bobagem, de que a gente tava indo lá pra chamar atenção, me desculpa, mas eu chamo atenção o suficiente aqui no Brasil com o que eu tô fazendo. Se a gente tava tentando chamar atenção, era pros palestinos. Sim, isso aí só a gente estúpida acha uma coisa dessa, né? Ninguém vai pra uma zona de guerra. Exato. Arriscar sua vida, você é um cara que tem família, todo mundo ali tem família, tem emprego, trabalho. tudo. Muita gente ficou desempregada depois que decidiu ir pra flotilha, perdeu relações familiares, teve gente que perdeu parentes. Teve um caso emblemático de um cara que tava lá com a gente, que a irmã dele foi diagnosticada com câncer e morreu durante o período que ele tava na flotilha. Aí você vai chegar para um cara que ele tá ali para chamar atenção, ele não teve nem a chance de conseguir voltar, porque ele vai pegar um voo quando? Daqui, os nossos barcos, tipo assim, a distância que um carro
percorre em 2 horas, na flotilha 2 dias. Uhum. Porque o barco é muito lento, né? Agora, inicialmente, a missão era de 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. E demorou mais de mês, né? Mais de mês, é. E ficou, assim, uma coisa muito, muito pesada. Além das dificuldades que a gente tinha de viagem, né? Logística, sabotagem, bombardeio, recursos. Tínhamos as famílias, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho esposa, então a gente tem que ficar acalmando os nervos das famílias pelo que elas veem na televisão, acalmando os parentes, acalmando todas as pessoas por causa do que a gente viu lá na flotilha. Uhum. Então, assim, é uma coisa que você não tem alento. É pressão de todos os lados. Uhum. Você é levado ao limite. Como é que você responde para sua mãe depois dela ter visto imagens de um bombardeio na televisão? Verdade. Como é que você chega para sua mãe e fala que tá tudo bem? Uhum. E ela vai acreditar naquilo? Ela vai achar que você só tá tentando Tranquilizar. acalmar. Então, é pela Palestina, gente. Uhum. É pela Palestina, é pelos palestinos, é pelos nossos irmãos, porque é uma pressão psicológica que você não tem noção. Você não consegue dormir, você não consegue passar. E quando você chega dentro do território israelense, aí tudo fica bem pior. Uhum. Porque o que acontece por acidente, e quando você está fazendo uma viagem como essa, em Israel é um método. Uhum. Entendeu? Entendi. É um método para quebrar pessoas psicologicamente. Uhum. E assim, queria saber quando começou a chegar os drones. Quando eu me lembro... Que vocês estavam navegando com um drone israelense em cima da cabeça de eu vocês. exato. Eu tenho uma testemunha que vocês conhecem do primeiro ataque com drone. O advogado Tiago, né? Uhum. A gente estava no porto de Bussaid, na Tunísia, e eu estava falando com o Dr. Tiago Guilherme pelo telefone. E tinham me mandado naquela noite ficar de guarda, observando o céu, e esse era meu trabalho, dirigir de manhã e observar à noite, né? A guarda do barco era minha naquela noite, para eu ficar olhando para ver se estava vindo algum drone, alguma coisa. E eu estava no telefone com o Dr. Tiago, né? Aqui no Brasil de manhã, lá já estava bem tarde da noite, e falando pra ele, cara, eu tô cansado, não aguento mais, esse pessoal é muito paranoico com esse negócio de bomba, até agora não aconteceu nada, a gente tá viajando há mais de uma semana, e eu falando alto no telefone, eu tava muito cansado, e eu não queria passar mais uma noite fazendo guarda, né? Uhum. Porque assim, a gente faz guarda, se a gente vê um drone se aproximando, a gente alerta todo mundo pra galera se preparar pra pular. Uhum. E aí, pode perguntar assim pra ele, a história foi exatamente essa. Eu conversando com ele no telefone, isso, do nada, o capitão do nosso barquinho tava lá, ele subiu as escadas e fez... Shhh. Aí eu, desculpa, capitão, você tava dormindo? Ele, não, olha, shhh. Aí quando a gente viu, o quadricóptero... E eu com o Thiago no telefone. Aí eu, Thiago, acabaram de explodir o nosso barco. Ele, para com isso, você tava falando de bomba agora e explodiu o barco na sua frente. Eu falei, foi, cara, 100 metros de distância de mim, tá explodindo. Aí eu fiz aquele vídeo que vocês viram. Acabaram de explodir nossos barcos porque eu vi o drone, a bomba e o barco pegando fogo na minha frente, assim, 100%. E aí qual foi a narrativa da mídia? Não, alguém deixou um cigarro cair, não sei o quê. Nossa, Quando eu vi isso, eu fiquei com tanto ódio, cara, porque eu vi. Você tá vendo uma coisa na sua frente. Aí você percebe quanto a mídia engana as pessoas. Porque eu vi o que aconteceu. Esse foi o primeiro bombardeio. Eu tava lá. Eu escutei a hélice, eu vi o drone, eu vi a bomba. E eu vi o barco pegando fogo e filmei. E parece que essa é a nova estratégia do sionista, né? Tentar desmentir o fato, o vídeo. Não, esse vídeo aqui é de montagem. Exato, isso aqui exato. É que nem no debate que eu fiz lá com o Peter Liu, que ele pegou uma imagem de IA e ele disse que era essa imagem de IA que era utilizada pra dizer que tinha fome em Gaza. Eu falei, não. Eu abri um monte de imagem aleatória. Vocês viram? 1, 2, isso aqui é IA, isso aqui é IA, isso aqui é essa. E o cara fica assim, mas é porque nem eu falo. Se você apoia o Estado de Israel hoje em dia, você é um estúpido. Me desculpa, mas você é uma pessoa ignorante ou mau caráter. Tá recebendo pra isso. Sim. Né? É isso. Não tem meio termo. Não é uma opinião. Você está defendendo tantas mentiras. Entendeu? Não é uma opinião você está defendendo tantas mentiras. Você é um mau caráter. Você é uma pessoa que não presta. É no isso. No mínimo, a pessoa não pesquisou. E se ela não pesquisou, não tem que se posicionar, Não tem que se posicionar. Ou você é maldoso ou você é irresponsável. É isso. Intelectualmente irresponsável. É aquela coisa, se perguntarem pra mim de física quântica, qual é a minha posição de viagem ao meia-lua, se é possível ou não logística, eu falo, cara, não sei. Não sei. Vai perguntar pros astrônomos, vai lá no canal do Sérgio Sacani. Tá fora do meu escopo de análise. Eu só posso dizer, eu acho que seria legal, no máximo. Mas essas pessoas não, elas se posicionam, elas falam, elas fazem tudo com base em nada. Então, assim, foi o que aconteceu o primeiro bombardeio. Foi uma comoção, todos nós fomos evacuados de volta pra costa. Eu vi o resgate, né, do pessoal que tava no navio Family. Foi aquela noite, assim, que meu coração, pronto. Ali eu tive um gosto. Eu falei, começou. Entendeu? Ali eu falei, começou. Israel... Ali vocês estavam aonde já, mais na Tunísia, ou menos? no porto de Bussaid, na capital, em Tunis.
A gente saiu, ficamos 3 dias, 4 dias ali em Tunis, indo e voltando pros barcos. A gente não ficava 100% em terra, 100% no barco. A gente voltava porque tinha que comprar muitas coisas. E aí a equipe da flotilha se reuniu com os 500 representantes num estádio bem grande lá em Tunis e a gente decidiu ir para Bizerte, que é um porto acima de Tunis. Mas no dia seguinte, mais 2 ataques de drone. Mas esses aí eu tava em terra quando aconteceu, eu não vi. Mas outras pessoas viram, filmaram e tal. E a gente foi para Bizerte, lá na Tunísia. Meu barco quebrou em Bizerte. O capitão não queria continuar a viagem porque tava muito cansativo dirigir todo mundo 8 horas por dia, 5 pessoas, né? Então, assim, é aquela coisa. Enquanto um tá trabalhando, você tá dormindo, mas a sua qualidade de sono é péssima porque ou você dorme sentado em cima, que tinha um banquinho para você sentar e você queima pelo sol, ou você assa no forno, que é o interior do barco, né? Então, assim, já estava ficando muito complicado e nosso barco quebrou. E aí, nessa hora, eu me lembro que eu falei que eu ia voltar pro Brasil, né? A gente já tava mais de uma semana no mar. Eu não queria tirar a vaga do barco de outra pessoa que pudesse ser muito mais útil do que eu, que sou um pesquisador, um influenciador digital, né? Pra estar ali. Só que a própria diretoria da flotilha falou, não, você não vai voltar, você é importante pra gente. Eu falei, mas eu não vou reclamar da flotilha quando eu voltar, não vou ficar falando nada, eu vou continuar ajudando. Ele falou, justamente por isso que você tem que ficar, porque você não é dessas pessoas que ficam com frescura por qualquer coisa não, né? Tudo bem, mas assim, você é uma pessoa que eu recebi isso e foi um incentivo muito grande, porque os próprios administradores da flotilha, o Thiago Ávila conversou comigo, me deu um puta apoio, entendeu? Assim, olha, não. O apoio dele foi dizer, não, você não. Outras pessoas, tudo bem. Sim. Mas você não. Nem pensar, você vai voltar pro Brasil. Que ele mudou sua ideia. Né? E aí eu peguei e falei pra ele, não, tudo bem, eu vou ficar. Mas eu queria ir. Eu não queria ir porque realmente eu não queria tirar o lugar de outra pessoa. E também porque meu corpo não estava mais respondendo direito, entendeu? A cabeça tava já... Certeza. Porque é muito difícil. Não tem como descrever pra vocês o que é a viagem, a não ser quando você vai pra lá. E muitos tripulantes e muitos membros da flotilha não gostam de contar tanto isso porque eles não querem tirar o foco de Gaza para eles mesmos, entendeu? Só que por que eu tô falando isso para vocês agora? Só para vocês terem uma noção do que a gente foi passar. Tá entendendo? É você não tomar banho 2 semanas, você só ter água do mar para fazer qualquer tipo de higiene. E a água do Mediterrâneo, ela é muito salgada em comparação do Atlântico que a gente tem aqui. Tipo, de eu pegar água pra fazer o wudu, a ablução, e meu olho arder por causa daquilo ali. Eu tive trombose, cara. Meu pé ficou parecendo um pão assado. Meu lábio estava nojento, estava muito nojento. Todo pipocado, caindo pedaço. Eu tirava pedaço da minha boca, assim, jogava fora pus. Era um caos, a dor era tão forte que irradiava pro dente. E eu ficava lá dirigindo, não tinha remédio pra aquilo ali naquele momento, esperando pra comprar e tal. Então, assim... Era muito complicado, porque você não estava preparado para isso. A gente tinha lá nosso batonzinho de manteiga de cacau, nosso protetor solar, mas, cara... Você não faz nada, né? Pesado, é forte. Né? Mas, obviamente, lá na Tunísia, quando a gente chegou, eu comprei todos os remédios. E, assim, o povo da flotilha, eles são muito humanos. Então, se você compra uma coisa, você mostra... Eles te reembolsam tudo que você gastou. Eles são muito assim. Legal, são muito assim. Né? Eu não fiz nenhum reembolso, mas outras pessoas que foram, né? Me contaram depois. Tá todo mundo junto tá todo mundo junto. Eles, tipo assim, se você comprou um remédio pra você, você mostra, nota, eu comprei porque eu tô aqui, eu tô precisando. Eles te reembolsam, mostra a notinha, ele te reembolsa. Então, são pessoas, assim, muito humanas. Eles cuidam. São pessoas desconhecidas, totalmente diferentes, política, religiosa e ideologicamente, mas são uma família. Isso é bonito. Uma família. É todo dia assim, como você tá, como você acordou, e às vezes o cara tá destruído. O Thiago, ele tava um cadáver e perguntando para as pessoas como é que elas estavam, cuidando delas e todo mundo falando, cara, pelo amor de Deus, vai dormir. As únicas vezes que eu vi o Thiago dormindo era quando as pessoas não estavam falando com ele, que ele encostava a cabeça na parede e ficava assim. Aí chegava alguém, ele acordava, abria o olho e continuava trabalhando. Ele desmaiava, então, não é que ele dormia. Exato. Ele, assim, é que nem eu falo, quando eu vi essas difamações pro Thiago Ávila, o pessoal falando que, ele é um filhinho de papai que tava lá chamando a atenção, eu falo, cara, absurdo, cara. O que você não fez na sua vida inteira, Thiago Ávila faz num dia. Entendeu? Sim. Greta, mesma coisa. Sim. Eles trabalham, assim, à exaustão pra missão acontecer. De resolver brigas, a questões logísticas, as coletivas de imprensa, reuniões intermináveis com pessoas com todo tipo de ego possível. É muita pressão. Mas aí eles
Não, você manter uma missão É. dessa em pé, É. chegar até onde vocês chegaram, cara, É um precisa ter exército. muito Barco espírito, força, né? né? Precisa ter quebra. um... Então, assim, a gente fez tudo lá. E aí fomos pra Bizerte. Lá em Bizerte a gente teve um certo alívio de 2 dias, né? Uhum. Porque todas as vezes que a gente passava em cidades, tanto na Tunísia, tanto em Tunis quanto em Bizerte, o povo vinha ajudar, Uhum. trazia mais comida pra levar pra Gaza, enchia mais os barcos. Toda vez que a gente parava num lugar, o barco ficava mais cheio. Uhum. Porque eram as ajudas que a gente conseguiu comprar em Barcelona, mais desses países. Então, assim, não é que a gente foi ficando com menos ajuda cada vez que a gente parava, não, a gente ficou com mais quando a gente parava. Uhum. Porque o povo vinha de caminhão, Legal. de carroceria, de carro lotado de coisa, remédio, tudo, e enfiando no barco, e o barco cada vez ficando mais cheio de todo mundo, né? Uhum. E Agora, aí... sobre essa questão dos alimentos que vocês estavam levando. Uhum. Assim, primeiro que eu acho que esse negócio de flotilha da selfie, eu acho que é inveja do André Lages, né? Que o Aham. Thiago bateu mais de 1 milhão de seguidores exato, aí não, e com ele certeza, com continua certeza. estagnado. Ninguém compra mais. Mas assim, ele fala, ele alega também que vocês não tinham alimento suficiente ali para ser uma grande ajuda. Então explica quanto de alimento que vocês tinham e qual que era o objetivo? Era levar exato. Como que era? Tinha algumas toneladas, né? Mas eu me lembro que um membro do governo israelense, da administração israelense que me interrogou, né? Que eu fui interrogado por ele, ele usou esse mesmo argumento parecido. Ah, porque você também não vai pra Síria e pro Sudão? Ah, porque você também não sei o quê? Ah, porque você não tem capacidade de ajudar todo mundo porque você ajuda? Eu falo, cara, veja só. Lixo. Veja só. Se eu ando na rua, eu vou ser bem simples pra você entender. Eu ando na rua. Eu vejo uma idosa que caiu no chão, certo? Eu não puxo a mão dela e levanto porque eu não posso fazer isso com todas as idosas que caíram no chão no mundo. Uhum. Se você está passando fome, você vem pedir um prato de comida. Eu falo, cara, eu não tenho capacidade de ajudar todo mundo, então eu não vou te ajudar. Uhum. É tipo isso. Por isso que eu falo, se você apoia Israel, você é burro. Uhum. Não tem outra. Me desculpa as palavras, mas não tem como. Assim, eu perdi meio que a paciência com esse tipo de Certo. coisinha, Com entendeu? certeza. É a mesma coisa. Ah, eu tô na Segunda Guerra Mundial. Se eu não pude ajudar os judeus que estão em Dachau, por que eu vou ajudar os de Auschwitz? Uhum. Você tá entendendo? Uhum. Se eu só posso salvar uma criança judia da câmara de gás, porque eu não posso salvar 90, eu não vou vou salvar nenhuma. Porque, Porque eu não posso fazer por todas. Uhum. Tá entendendo? Então, é ridículo. Então, assim, o nosso objetivo era a ajuda emergencial que a gente tava levando, Uhum. porque para pessoas que estão em inanição, um copo d'água já é Qualquer alguma coisa mais um dia de já vida. ajuda. E iam vir mais atrás da gente. Tanto é que assim que a gente foi preso e foi solto, veio mais outra frota. Sim. Ia continuar. É corredor humanitário. O que é um corredor humanitário? O que é um corredor? É uma linha estreita por onde as pessoas passam lá e tal. Então aquilo ali ia ser estabelecido com os portos da Europa e ia continuar chegando atrás da gente. É engraçado que essas pessoas elas tentam refutar o que não existe. A gente não falou que a gente ia acabar com a fome em Gaza porque a gente levou de comida. Por que você tá falando isso, entendeu? Sim. É a mesma coisa. Ai, olha, a flotilha não descobriu, não pousou na Lua. Tá, mas a gente não falou que ia pousar na Lua. Tá entendendo? Olha eles só. usam a mentira, a distorção, olha né? só, eles não conseguiram chegar em Pequim, tá vendo? Pô, mas a gente não falou que ia chegar em Pequim. A gente não falou que ia acabar com a fome de Gaza. A gente não falou que tinha comida pra todos os palestinos. A gente falou que era um corredor humanitário. O corredor humanitário tem que começar com alguma coisa, né? Com certeza. A gente chegou lá com os barcos, a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente levou alguma coisa, né? E não foi alguma coisa, foi muita coisa. Muita coisa. Eu filmei dentro do barco, o pessoal vê as ajudas lá, fiz todas as coisas. Então, assim, a gente foi, né? E todo lugar que a gente parava, o calor humano era incrível. O povo vinha. A flotilha tá estacionada lá e o povo... Tinha gente que se oferecia pra lavar roupa, tinha gente que se oferecia pra limpar o barco, tinha gente que se oferecia pra comprar comida, levar saco, cada um levando o que podia, encher os barcos e... Continuou, entendeu? Então, assim... Aí vocês continuaram a viagem da Tunísia. pra Sicília. Tá. Aí na costa da Sicília tava, né, legal e tal. Quando eu falo assim, eu falo da Tunísia pra Sicília, semana. Sim. Dias se passando, todo dia uma notícia nova. A gente nunca sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Tinha dias de muita esperança, quando a gente via o cenário político mundial virar ao nosso favor. E tinha dias de muito desespero, quando a gente via o cenário político nos abandonar. Então, na Sicília, a gente ficou lá alguns dias atracados. Nem todos os lugares a gente podia descer, porque nem todo mundo tinha passaporte da União Europeia. Só o pessoal que tinha um passaporte vermelho descia para pegar o que era básico, que estava faltando. O barco hospital, ele veio inclusive no meu barco, tá? Que a gente tinha um barco acompanhando, que era um barco hospital, que podia fazer um resgate automático de qualquer pessoa ali na hora e levar para casa e levar para qualquer lugar, entendeu? Então, assim, tinha ambulância,
Tínhamos enfermeiros, Legal. médicos. No nosso barco tinha enfermeiro disponível lá para qualquer coisa. Bacana. Então, assim, era essa a situação. No barco que eu troquei foi bem maior, né? O Adara, 23, 22 pessoas ali dentro. Bem maior. Então, a gente foi da Sicília para Grécia para Creta. Aí foi a noite do 14 bombardeios. Foi uma das noites piores da minha vida. Porque eu tinha visto um bombardeio. Você ficar jogando bombas de 20 em 20 minutos é outra coisa. Você olhar os mastros que estão do seu lado tombar e o pessoal desesperado, gritando, é outra coisa. Foi uma noite que, assim, a gente só conseguiu dormir quando o sol nasceu. E a gente já tava, assim, na noite anterior, porque já começavam as ameaças. Então, sabe aquela coisa que os palestinos vivem, que você não sabe se aquela noite vai ser a última sua, tudo bem que não se compara ao que a gente passou. Mas a crise de pânico, a gente obviamente não demonstra, porque a gente tem que ser firme para as outras pessoas que estão lá também. Mas você não sabe, você dorme assim, olhando para a parede. Será que vai cair uma bomba aqui agora? Eu vou morrer carbonizado? Você não dorme. Você já não dorme por causa do mar revolto. E você não dorme também porque você não sabe se você vai morrer queimado ou despedaçado naquela noite. Então eram noites em claro, manhãs de trabalho. Noites em claro, manhãs de trabalho. E é isso. Caramba. Você fica... E drone sobrevoando o tempo É todo. como se fosse uma roleta russa. Tipo, você gira o dia, você não sabe se vai estar a bala ali e aquela bala vai te matar. E meu trabalho era vigiar drones de madrugada, além de dirigir. Então, eu tinha turnos para ficar de noite olhando. E aí você vê uma luz se aproximando, você dá alerta, mas não é um avião comercial. Você não sabe se é um drone ou não. Você fica em estado de pânico o tempo Com inteiro. certeza. Porque você tá lidando com um exército que queima e carboniza crianças. Sim, você não sabe o que eles podem O fazer. que eles podem fazer com você? É o Itamar Ben-Gvir e o doido do Netanyahu dizendo o tempo todo que vão te matar. Psicopatas. Psicopatas, entendeu? Assassinos em massa. Você tá diante de assassinos em massa. Então, psicologicamente foi muito duro. Esses ataques, eles ocorriam quando os barcos estavam atracados ou eles estavam navegando? Navegando. O maior Navegando. ataque foi navegando. Então, assim, você pode cair, você pode pular no barco. Temos coletes salva-vidas e muitos procedimentos de segurança na flotilha. Pular, se abraçar lá, jogar os barcos salva-vidas, além dos coletes, todo mundo de colete. Quando o sol se põe, todo mundo só fica de colete em cima dos barcos. Não pode andar sem colete. Mas aquela coisa é correnteza. E os tubarões? Vamos supor que caísse alguém ferido de sangue ali. O Mediterrâneo tem tubarão. Você imagina a festa em alto mar, entendeu? Sim. De todo tipo de Frenesia ali. de carne. Tem o branco lá no Mediterrâneo, entendeu? Então, assim, são Perigos, tantas formas de morrer. Tantas Sim. formas de morrer, tanta coisa, mas a gente continuou. E toda hora, assim, nosso capitão falava, ó, tem mais um dia pra desistir. Todo dia tem uma reunião, tem mais um dia pra desistir. Quem quiser desistir, não se sinta mal. Teve pessoas no nosso barco que desistiram. A gente liga, tem um barco que vai buscar vocês aqui, leva pra terra, pra ilha mais próxima. Vocês podem pegar um avião e voltar pra casa. A flotilha não vai abandonar vocês. E a galera foi muito forte, cara. Com A certeza. galera foi muito Com forte. certeza. Porque a vontade de existir era muito grande. Tem hora que vocês perguntam o que é que eu tô fazendo aqui. E aí você lembra de Gaza e você continua. Mas tem muita hora que vocês se perguntam o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Agora, quando vocês viram que tava chegando os navios, o navio espanhol, né? Que a Espanha mandou o navio. E a Itália também, a Turquia. Então, quando vocês viram esses navios se aproximando... Foram 4 noites mais tranquilas, que a gente sabia que eles não iam explodir drones. Isso foi depois do ataque. Isso, foi depois do ataque. Eles não iam explodir drones com aqueles navios todos ali, militares de outro país, entendeu? Então a gente meio que deu uma aliviada, mas mesmo assim as noites de sono eram muito complicadas, porque a gente fala, e daí se eles quiserem explodir? Exatamente. Eles poderiam. Depois que... O barco da Itália vai exato, vai atacar Israel. Israel. Jamais. Mas garantiu, assim, uns 4 noites de sono antes do dia da interceptação. E a gente tava um pouco mais tranquilo. E aí, assim, a gente começou a arrumar as coisas para o que daí vier. Porque a gente já tava chegando muito perto, né, do território de Gaza. Então, ou a gente ia pular, ou a gente ia ser preso, ou a gente ia conseguir chegar, né? Mas aí foi o que aconteceu. Fomos, que nem eu comecei a comentar no início da entrevista, fomos sequestrados, né, daquela forma. Nossos barcos foram direcionados ao porto de Ashdod, na território israelense, né, controlado por Israel. E quando a gente chegava lá, já tinha um monte de homem encapuzado no porto pra espancar a galera. Tipo, muita gente pra espancar. O Magno, que era um senhor de 75 anos na nossa equipe, tomou um soco. Nossa. Entendeu? E todo mundo desarmado, pô. A gente conversava com eles. Estamos descendo, os caras... Murro,
pontapé, arrastava a cara do pessoal no chão. Uhum. E quando eles viam que a pessoa era árabe, aí eles eram Piores 3 ainda. vezes mais cruéis. Uhum. Eles eram muito cruéis. Pô, se E- fizeram até a Greta, né? Saiu bastante Sim, notícia que arrastaram ela pelos sim, cabelos, sim, enfim. sim. Fizeram bastante coisa. Uhum. A Greta era como se fosse um troféu pra eles. Porque o Imagino. sionismo, ele é de uma crueldade divertida. Uhum. Pra eles, torturar é muito divertido. Sim. O tipo de humor que faz graça em Israel é macabro no resto do mundo. Uhum. Tipo assim, a gente sabe que muitas mães palestinas pegaram a cabeça dos seus filhos, né? Uhum. E levaram pra casa pra enterrar. Teve influenciadora mulher israelense que fez um bebê de laranja derrubando a cabeça e fingindo que tá Ah, chorando. a gente viu vários É, vídeos desses. Que tipo de povo tem prazer em ver... Até aqui no Brasil existe pessoal com humor muito questionável, mas você tem não noção chega que... aos pés, né? Sim. Você tem noção disso? Então, a sociedade israelense ela é psicopata. Não estou falando que cada uma pessoa que vive naquele território é psicopata, não é isso que eu estou dizendo, mas a cultura social de lá é psicopatia liberada e exaltada. É uma E lavagem quando eu falo cerebral, né? psicopatia, eu faço uma psicopatia clínica mesmo. De você não ter empatia, você não conseguir ter empatia, e você sentir um prazer quase sexual, infligidor, e ver outras pessoas sofrendo toda vez que elas tentam se defender de você. Uhum. E é isso. Eles riam quando estavam torturando as pessoas. Sim. Riam. Nossa, você via... Foram as pessoas mais demoníacas que eu fiz na minha vida. Porque assim, quando eu tava na viagem, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me questionar. Então eu fiquei pensando, cara, será que eu vou conhecer algum guarda ou alguma guarda ali dentro, ou alguma pessoa da administração que vai mostrar que não, realmente ali é um país como todos os outros, que tem pessoas na segurança que são brutais e tem pessoas que vão combater elas Uhum. para fazer valer a lei, para fazer valer a ordem, que sabem que nós não somos terroristas, que sabem que nós não somos nada de mal e que a gente é só um monte de gente tentando fazer o bem. Essas pessoas não existiram ali. Uhum. É muito improvável você ter um lugar com tanta gente ruim no mesmo lugar. Cara, você Entendeu? falando isso, às vezes o pessoal acha que a gente tá exagerando, né? Nossa, não é assim que funciona, né? Eu queria trazer aqui um dado, que é uma pesquisa recente que saiu, que foi publicada até pelo jornal Haaretz, um jornal israelense, que mostrou que 82% dos judeus israelenses apoiam a expulsão dos palestinos, certo? Então, 82% apoia a expulsão de todos os palestinos do território. Também foi feita uma pergunta, né, que foi bem específica para a sociedade israelense. Então, qual que foi a pergunta? Você acha que as forças de defesa de Israel devem invocar o mesmo comando de Josué em Jericó e matar todos os habitantes de Gaza? Crianças. Mulheres, crianças e todos. Não falou Hamas, falou palestinos em Gaza. É. Todo mundo. 47% afirmou que sim, que tem que matar, e 93% disse que o mandamento de apagar a memória de Amaleque deve permanecer vivo, certo? Amaleque seria... Os amalequitas, que Né? são... É o amalequita atemporal. Qualquer Exatamente. pessoa que não aceite o que eles fazem de brutalidade. Exatamente. Ou seja, você vê esse fanatismo étnico, religioso, que tomou conta, né, de várias partes da sociedade israelense. E é isso que você está falando. Sim. Né? Os caras não têm problema algum em matar criança, em degolar, em espancar velho, criança, mulher. Eles acham engraçado, é exatamente o que você eles está falando. acham muito engraçado, eles acham muito feliz, eles acham uma coisa assim boa, e eu fiquei impressionado com isso. Aí agora eu entendi, eu falei, é essas pessoas que eu vejo aqui na minha frente fazendo TikTok enquanto explodem casas com crianças. Uhum. Dá muito assim, dá uma revolta muito grande. Porque como eles são maus, cara. Eu vi, tem um livro chamado Coração das Trevas. Quando eu tava lá em Israel, era como se fosse o Coração das Trevas. Como eles são maus. Como eles são perversos, sabe? O tempo inteiro tentando fazer alguma coisa. A gente tava cooperando, mas tinha 2 meninas que eram guardas lá, com farda, que ficavam olhando pra mim como se fosse um pedaço de cocô, me empurrando com a unha e me puxando como se fosse uma coleira, assim, pela alça da minha bolsa. Anda pra cá, e falando em hebraico, borro, gritando comigo. Eu olhava pra cara delas, por que você tá fazendo isso comigo, cara? Uhum. Sabe? Os caras matam criança, não vai fazer isso com você. Exato, você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Mas eles gostam
Eles ficavam conversando entre si, rindo de tudo aquilo. Tinha um ativista indonésio, que ele tem nanismo, e tava lá com a gente. E ele não falava inglês e não falava hebraico nem árabe. E ele tinha um tradutor que andava com ele lá. Ele tinha nanismo, ele era desse tamaninho assim. Uhum. Aí eles começavam a interrogar ele na fila, os guardas. E aí quando ele olhava pro tradutor dele que tava atrás, que foi preso com ele também pra poder traduzir, ele falava, cala a boca! É proibido vocês conversarem entre vocês. Responde você! E o cara ficava tremendo assim. Era uma pessoa deficiente, tá entendendo? Uhum. E eles riam. Meu Deus do céu, que gente macabra. Eles são. Eles são E a macabros. gente viu vários vídeos de soldados israelenses na casa dos palestinos. Exato. Que eu falei fazendo 1001. que eu falei, que povo macabro, gente. Que é isso, cara? Uhum. Não vai vir ninguém pra intervir, um comandante que acha que isso aqui é fora da realidade, do padrão de comportamento. Eles gostam de torturar, é incrível, eles gostam. Tipo, meu Deus, o que é isso, velho? Aí toda a força de segurança de um país vai ter lá o seu policial corrupto, o seu policial assassino, o seu policial não sei o quê. Mas é tão generalizado. Cara, aqui no Brasil, vamos supor que aqui no Brasil, uma flotilha de venezuelanos tentando entrar aqui fosse capturada. Você acha que algum policial brasileiro ia ficar, tipo, em massa, Uhum. fazendo esse tipo de coisa? Jamais. Tem os esquadrões de extermínio da polícia na favela, tem esse tipo de brutalidade, obviamente isso é inegável. Mas você não espera, pelo menos você nunca vê, a não ser em notícias muito escandalosas, esse tipo de atitude com relação a pessoas com deficiência, para pessoas com... E eles estavam lá, tinha uma moça que tinha perdido uma mama de câncer, e estava lá de ativistas. Mandaram tirar a roupa dela e ficaram zombando, cara, da falta de um seio dela. Nossa. Falam, mano, que isso, cara? Vocês são o Doente, quê? Doentio mesmo. Vocês são o quê? Vocês são gente, cara? O que é que vocês são? São o quê? Cascas de carne habitadas por criaturas demoníacas? O que é que vocês são? Mas foi o que a gente viu, né? E aí, eu me lembro que eles começavam a espancar, e aí o Itamar Ben-Gvir apareceu. Putz. Eu vi ele a 8 metros Logo de ele. distância. Só que ele começou a fazer um discurso, um vídeo, e toda vez que ele abria a boca, a galera gritava Free, Free, Palestine! Todo mundo rendido, com arma apontada, cachorro, não sei o que. A gente, Free, Free, Palestine! Free, Free, Palestine! Ele pegou e foi embora. Porque ele não conseguiu fazer o vídeo Não dele. aguentou. Não aguentou. E aí, mandaram a gente para interrogatório. Quando a gente entrou lá, ficavam tentando fazer eu confessar de que eu era árabe. Porque se você confessa que você é árabe, seu tratamento é bem pior. Eles perceberam que você era muçulmano? Sim, não, eu falei a todo momento. Eles abriram minha bolsa, tinha o Alcorão. Aí o cara abriu o Alcorão, assim, o mushaf que eu tava levando, abriu e fez, recita isso aqui pra mim. Eu recitei o Fatiha que ele apontou. Aí ele, essa aqui, é o começo da Al-Baqarah, primeira página. Aí eu comecei a recitar, lendo o livro, ele fechou e falou, continua. Aí eu continuei a Al-Baqarah de cabeça e ele, verdade, anda. Desse jeito, toda hora eles fazem coisas aleatórias, tipo, perguntam coisas aleatórias, que obviamente há uma construção de perfil que eles querem fazer de você ali, Sim. pra poder determinar pra onde você vai. E eu, assim, cara, eu não me recusei a responder nada, tipo, eu sou muçulmano. Você é árabe? Não, sou árabe, sou muçulmano. Como é que você fala árabe? Eu falo, porque eu estudei. E aí os caras ficam com essa coisa, né? E aí amarravam a gente com enforca-gato, bem apertado. A gente viu quantos palestinos perderam a mão, né, ali, Uhum. sem circulação de sangue por algumas horas. A gente achou que ia acontecer isso com a gente, que os dedos já estavam ficando gelados e não saía. E eles fazem isso mesmo. Isso é louco. Aí passaram a tesoura nos tênis da gente, assim, rasgando, cortando tudo. E jogaram fora, tiraram pra jogar fora. E botaram a gente nos camburões que eu nunca tinha visto na vida, que é um veículo de transporte que eles usam para transportar os palestinos, que são como câmaras fechadas, sem janelas, com ar quente. Nossa. E a gente Caramba. ficou lá horas, a galera tinha gente vendada, tinha gente... E a galera pedia ajuda, batia, por favor, joga água aqui. O cara bebia uma garrafa, tinha um pouquinho de água no fundo, ele jogava aqui sua água. E tem idosos aqui, gente, por favor, não sei o que, os caras... Sabe, eles são muito cruéis. Tortura mesmo. São Tortura. especialistas em tortura. né? Aí deixaram a gente 2 horas nesse vagão lá, ou mais. A gente perde a noção do tempo, mas a gente sabe que é muitas e muitas horas. Porque a gente ressona, cai. Uhum. Por falta de comida e água, né? E falta de sono também, né? Porque a gente fica com a adrenalina lá em cima. Uhum. Aí depois mandaram... Aí quando a gente dirigiu por horas... Hoje eu sei que é mais ou menos umas 5 horas do lugar onde a gente... foi sequestrado pro lugar e levado pro porto, pra prisão, onde levaram a gente no deserto, né? Lá em Negev, né? Em Kitziot. Eu me lembro que eu ia lá batendo, assim, balançando, com muito calor, com as mãos, assim, já bem desgastadas. Eu já tava sem comer, sem dormir muito tempo.
E aí, quando eu abri o olho, né, dentro... que a gente antes colocava uma garrafa na testa pra não bater com a cabeça no coisa... Prendia numa grade a garrafa e encostava a cabeça pra não bater. Lixo que a gente pegava. Sempre lixo era muito útil. Tipo, quando ninguém tava olhando, a gente pegava um pedaço de lixo, assim, e botava pra dar algum tipo de... Pra você não ficar encostando muito tempo sem superfície nenhuma. Aí eu acordei e eu pensei que a gente tava num porta-aviões, porque eu tinha passado tanto tempo no mar, e quando a gente pisa, Uhum. a terra fica girando ao nosso redor, e eu fiquei andando assim, meio caindo. Será que a gente tá num porta-aviões? Porque era tão grande, era cinza o chão, e parecia que a gente ainda tava no mar. Caramba. E aí eu vi as jaulas, né? Aí eles colocaram a gente numas jaulas lá, que não são celas, são jaulas, como se fosse jaula de zoológico, Uhum. aberta, né, assim. Caramba. Aí colocaram a gente lá, enfiaram a gente lá. E jaulas para seres humanos, né? Aí foi um momento muito emocionante, porque ali eu reencontrei algumas pessoas que tinham viajado comigo e outras pessoas da flotilha. A gente começou, muita gente se emocionou, chorou, se abraçou. E aí mas aquilo ali era a porta de triagem da prisão de Kitziote, né? No deserto. Aí eles tiravam a gente das celas, né? E mandavam a gente para um lugar onde a gente tinha que se despir e vestir 100% da roupa que eles davam pra gente. Aí me deram uma camisa P, uma calça P e um moletom P pra usar. Aí eu falei, isso não cabe em mim, tá vendo? Não entra. Aí ele falou, que tem, anda. E tinha um monte de camisa grande assim atrás dele, assim, eu vendo lá as letras. Caramba. Aí me deram um chinelo que é muito apertado, que o pé não entra todo e que ele faz ferida no pé, bolha, assim. E aí eu falei, tá, vou fazer o quê? Vou me vestir, assim. E fui andando, todo torto, né? E me colocaram na cela. E aí lá na prisão, não tinha água, eles não deram água pra gente em dia nenhum, só água da torneira, que tinha assim uma torneirinha na parede da cela e um vaso sanitário assim, e a gente enchia a mão de água e bebia, porque era a única água que tinha. E muita gente não bebeu porque achou que ia estar envenenado. Eu já não tava mais aguentando de sede. Eu falei, olha, se É o Deus que quiser, dá. eu vou beber, porque senão eu vou cair aqui, né? E aí eles vinham trazendo de vez em quando comida que era tipo coisas aleatórias. Um prato cheio de ervilha. A gente comia ervilha com a mão. Um prato com pão de caixa, pão de forma, sabe assim que a gente chama. Um prato com pepino, pimentão picado, assim. Como se fosse alimentando bode, sabe? Assim, uma coisa assim. Aí eles se filmavam fazendo isso. Olha como somos generosos, estamos dando comida. Pô, porque vocês roubaram a da gente, sabe? Vocês roubaram a comida que a gente tinha, que era preparado numa cozinha por um cozinheiro lá cortando, dando comida e tal. E vocês estão dando pra gente. O lixo que sobrou aí. E isso é uma coisa assim. Aí muita gente fez greve de fome, né? Não comeu nada durante 6 dias, inclusive o Thiago e outras pessoas. Eu fiz greve de fome durante um dia, quando o Thiago pediu em protesto pelo que estava acontecendo com a gente, né, lá. Porque assim, eles roubaram tudo e tinha muitas pessoas na flotilha que tinham doenças congênitas, que eram controladas com os remédios que eles tinham trazido nas suas bolsas, né? Só que assim, começou muita gente a passar mal, diabético, 4 dias sem insulina, idosos com asma, Meu Deus. começando a morrer lá, sufocar, e a gente batia nas portas, por favor, ajuda, você é um ser humano, sai daí, chama alguém pra ajudar. Os guardas, eles riam, falavam que tava tudo bem, bem feito, o problema talvez é você, bem assim. Eles tinham um prazer, assim, absurdo em ver os idosos que estavam com a gente passando mal, entendeu? Então, assim, torturavam a gente de diversas formas, acordavam de 2 em 2 horas. É uma tática que eles fazem. De 2 em 2 horas, manda um novo guarda, bate, acorda todo mundo, fica apontando arma com laser pra cara da gente de madrugada, passa assim. E é muito. Pra brincar, né? É muito difícil. Outras pessoas foram espancadas já ainda dentro da prisão. O Thiago era levado para interrogatório, andava no deserto. Eles judiaram bastante das pessoas. E que nessa estavam lá. prisão ficou só vocês do pessoal da flotilha ou vocês encontraram Não. com palestinos lá que estavam presos? Eles fizeram questão de separar 2 alas para o Né? pessoal dos pavilhões, o pessoal da flotilha. Parte homem e parte mulheres. A gente não podia ter contato com os palestinos, porque se a gente tivesse, imagina esse palestino com olho furado, Sim. sem perna que a gente viu agora. Ia ser. Tipo, o que eles estão sofrendo de pressão agora 3 semanas atrás ia ser muito pior, né? Com certeza. E aí a gente via algumas pessoas saindo de muleta, da flotilha mesmo, assim, a ex-prefeita de Copenhagen também parece que estava lá também, que foi agredida. E aí eles torturavam a gente com música, botavam uns alto-falantes com as notas tristes bem alto, assim. Sabe aquele método que eles usam em Guantánamo? Sim. Que eles, pra torturar as pessoas, eles usavam isso também. Aí colocavam no telão imagens do 7 de outubro de soldados deles morrendo. E essa música muito, muito alta. A galera ficava batendo, não aguento mais, desliga isso. 16 horas. Tudo, mesma nota, assim.
triste, pra deixar você... Tortura, né? Tortura. E é isso, né? Assim, muita gente passou por muita coisa ali dentro. Teve uma espanhola que tava no nosso barco, né? Areias. E eles chamavam ela de macaca, jogavam banana pra ela, né? E puxaram o cabelo dela. E aí ela Não, mordeu um racismo é a policial. especialidade deles. Né? Ela mordeu o policial que tava puxando o cabelo dela e tal. E aí ela foi mandada pra solitária. Várias pessoas foram mandadas pra solitária, entendeu? E a solitária lá é bem, bem difícil, entendeu? Então, assim, o Thiago voltou da última viagem pra solitária cheio de sarna, né? Rato, barata andando por tudo aquilo ali, entendeu? Então, assim, você não tem um lugar... Tipo, a cela não tinha ralo. Então, se alguma água caísse no chão, ela inundava a cela toda, da pia, do que você fosse fazer. E é engraçado que tudo lá que você usa dentro da cela faz um barulho muito grande. Eu acho que é pra começar a gerar brigas entre os prisioneiros que estão tentando dormir e os prisioneiros estão acordados. Tipo assim, você deita na cama, ela é de um metal convexo, assim, toda vez que você deita faz... muito estranhamente alto, tá entendendo? Entendi. A porta do banheiro ela não consegue fechar se não for um estrondo muito grande, que era tudo de um alumínio. Eu não sei, parece que foi construído pra fazer um estrondo toda vez que você usa. É propositalmente proposital. alto. Né? Era tanta coisa assim que eu fico olhando, cara, mas por que constrói uma cama desse jeito sempre? Toda vez que a pessoa deita faz um estrondo. Sabe aquele alumínio convexo, assim, quando você deita ele entorta e faz... Pra quem tá Range, embaixo. né? Não é range, ele faz como se fosse um barulho de um estampido alto, certo. entendeu? Você vê que foi pensado meticulosamente tudo- pra tortura. Agora mesmo, eu né? olho assim pra prisão deles e eu vejo como tudo foi planejado pra ser ruim, muito ruim, entendeu? E torturar mentalmente as pessoas, entendeu? Agora, assim, você via a sensação na cara deles, assim, de querer matar Matar a vocês gente e não poder. Não poder. Isso era... Teve um que eu vi, cara, que ele levantou os braços assim atrás de um cara que tava passando a gente... Aí botou a mão pra trás, assim. Caramba. Eles queriam. Os palestinos, eles fazem tudo. Sim. Tipo, você fez outra coisa, eu vou puxar teu olho pra fora com a faca. Eles E fazem isso, realmente pô. faz. Sim. Eles fazem isso, te dá choque, te enforca, deixa você lá 3 dias com uma corda pendurada no pescoço que não te mata, mas te sufoca. Você vê quantos corpos palestinos foram entregues assim agora. Entendeu? Se a gente fosse os palestinos, a gente não tinha voltado, tinha sofrido muito mais do que a gente sofreu. Entendeu? Então, assim, eles são muito maus. Eles são muito maus, cara. Ao todo, vocês ficaram quanto tempo? Uma semana lá em Kidziot. Hoje parece pouco tempo, mas quando você não sabe quando você vai sair, é uma tortura muito grande. Muita gente começou a perder insanidade nos últimos dias, porque... Perdeu a sanidade nos últimos dias, Com porque... certeza. Ficava, eu vou ficar aqui o tempo todo, meu Deus. Aí começava a enlouquecer mesmo, tipo de ter surto psicótico. Não, e mesmo na cela. pelas condições ali, você começa até a alucinar, você começa exato, a ter, muita né? gente passou por isso. A gente não tinha banho de sol, a gente ficava dentro da cela o tempo inteiro, não sabia que horas do dia era. O tempo passa muito, muito devagar. Aí a gente rezava, né? Conversava. Quem queria conversar, tinha gente que passava o dia inteiro dormindo, deitado. Dormindo não, né? Cochilando, aí acordava quando o guarda entrava tocando terror, aí depois acordava. E nos interrogatórios, o que eles perguntavam? Qual que era? Algumas pessoas tiveram interrogatórios mais pesados, mas eu posso falar somente pra mim, né? Perguntavam por que você entrou ilegalmente em Israel. Aí eu fui muito taxativo. Eu falei, eu não entrei ilegalmente em Israel. Foram os exércitos israelenses que me trouxe aqui. Eu nunca queria nem pisar nesse país aqui na história da minha vida inteira, entendeu? Tem vários lugares do mundo que eu nunca quero pisar, até mudar a situação política deles. Então, assim, eu não... eu não vim. Eu fui pego em águas internacionais e trazido pra cá. Isso em inglês. Eu não quis entrar em Israel. Aí você acha realmente que está tendo uma fome na faixa de Gaza? Bem assim, você acha que realmente está tendo Não, fome na faixa de imagina. Gaza? Aí eu falei, há muitas evidências que tem sim. Bem assim. Pitiliu que falou que não. Não, que não. Mas as autoridades governamentais deles acham que não. É mentira. É mentira, não tem fome em Gaza. Entendeu? Caramba. Cara, é Hitler, pô. Eles É precisam Goebbels, achar, né? é a Sim. mesma estratégia. Os judeus estão bem. A lavagem Nós que cerebral. somos as vítimas dos judeus, pô. É a estratégia de Goebbels que eles usavam. Lavagem cerebral. Eles aplicam aqui e lá é muito mais forte. Sim. Eles realmente acreditam que não tem fome em Gaza, que os palestinos... O Pablo Marçal, a criança de Gaza é um boneco. Aqui essa história já não se repete mais porque ficou muito ridícula. Mas lá eles ainda acreditam que tem criança boneco, que o Hamas decapitou 40 bebês, E qual a evidência? Nunca tem, mas eles querem acreditar. Porque eles têm duas opções. Ou eles acreditam nisso, ou eles assumem que eles são os piores seres humanos da Terra. Sim. Então para eles é mais fácil ficar repetindo essa mentira do que dizer, nossa, como somos diabólicos. Entendeu? Então, assim, é terrível, é terrível. Mas, assim, não é nem 1% do que os palestinos passam. Eu conto essa história para as pessoas entenderem e satisfazerem sua curiosidade, que muita gente tem curiosidade do que aconteceu, né?
O que eu contei aqui não é 1% do que foi 100% do Certeza. processo. É uma coisa que você tem que organizar sua mente, criar uma linha do tempo e a gente vai fazer um documentário, se Deus quiser, sobre a flotilha Legal. em breve. Eu gravei 60 vídeos, né, durante a viagem. Uhum. Já subi pra nuvem antes do celular, né, enfim, sem utilizado. E aí a gente vai fazer um documentário dia a dia da flotilha, Legal. para as pessoas verem como é que é, entrevistar Thiago Ávila e alguns outros participantes, assim, que fizeram Boa. bastante coisa. Já conversei até com ele pra gente poder mostrar para as pessoas. Vai demorar pra sair, gente, provavelmente só ano que vem, porque tem muita coisa na fila da História Islâmica para ser produzida agora no final do ano. Mas a gente vai fazer esse documentário da flotilha, porque as pessoas precisam saber o que é flotilha e precisam entender que a gente não quer fazer flotilha. Uhum. A gente não quer. A Sim. gente só tá fazendo porque não tem outra opção. Sim. Mas a gente não quer. E como que foi receber a notícia de que vocês iam sair depois de uma semana? Na verdade, eles botaram a gente num camburão e a gente não sabia pra onde a gente ia. São vagões que cabem 26 pessoas, mais ou menos, por vagão. E a gente começou a ser levado por horas. Então começaram as especulações. Ah, será que vão fuzilar a gente, levar pra cova coletiva? Será que vão mandar a gente para o aeroporto de Tel Aviv? E a gente tinha muito medo de ir para o aeroporto de Tel Aviv, porque eles emblematicamente lançaram a gente no dia 7 de outubro. E o Thiago, da última vez que ele lançou, eles colocaram um membro da flotilha por voo comercial israelense, sozinho. E o piloto, quando ia subir, ele anunciava: temos um terrorista aqui, nossa Nossa. coisa. E aí todas as pessoas, os Já tripulantes, virava e... insultava, atacava, fazia Isso é vídeo. louco. E você imagina de viajar 5, 6 horas num ambiente que todo mundo quer te matar, quer te bater, quer... E o Thiago voltou assim, a Greta voltou assim. Meu Deus. Várias pessoas voltaram assim na última vez. Então a gente começou, pô, tomara que a gente consiga ir pelo menos 3 juntos pra um ajudar o outro durante isso. Porque você não sabe se vão jogar alguma coisa quente em você, Claro. se vão te machucar ali dentro do avião. Porque pra eles tudo é válido, né? Sim. Pra eles tudo é válido. Mas aí um argelino olhou por uma fresta que tinha uma brecha no vidro do camburão, no vidro externo blindado. Ele falou: eu li a palavra Aqaba. Eu li a palavra Aqaba. A gente começou a... Uhum. Não, a gente vai pra Jordânia. Aí começou todo mundo ficar feliz. Aí quando realmente abriram as portas, a gente viu fronteira jordaniana. Aí foi do inferno pro paraíso, cara. Uhum. Com O certeza. povo jordaniano recebeu a gente assim. E o povo da embaixada brasileira, eu não tenho como agradecer o que eles fizeram pela gente. O embaixador do Brasil na Jordânia, ele é um homem, assim, que eu tive pouca convivência com ele 3 dias, mas ele é um ser humano que naqueles 3 dias se mostrou incrível. O cara, do próprio bolso dele, ajudava a gente. A gente tava sem nada, roubaram tudo. Não tínhamos roupa, não tinha nada, uma escova de dente. A primeira coisa que a gente viu foi o pessoal da embaixada trazer muita comida pronta pra gente comer, porque a gente tava... Uhum. Tipo, tinha gente que tava 6 dias em greve de fome. Aí trouxeram comida vegana pra quem era vegano, trouxeram quibe, esfirra, trouxeram suco, trouxeram... E aquela ali foi a melhor comida que a gente teve Ah, sem Na dúvida. de vida. muito tempo. Era uma sensação tão boa. E eles trataram a gente Que tão bom. bem, cara. Tão Uhum. bem. Eles foram tão, assim, parceiros. E tinha uma das secretárias da embaixada, a família dela era de seguidores do Stories. Olha só. Aí ela levou o marido, o filho lá para o lugar onde a gente tava pra tirar foto comigo. Foi bem Legal. os meninos, tudo seguidor da História Aham. Islâmica. Aí foi muito bom porque quando a gente cruzou a fronteira, o motorista tava assim. E o secretário das Assuntos Exteriores da Jordânia tava assim: não façam nada. Espera a gente cruzar. Uhum. Não façam nada. Pode dar muito errado, não façam nada. 1, 2. Aí do nada o motorista levantou o celular aí. Free Palestine! Todo mundo. Free Palestine! Todo mundo lá é palestino, pô, na Jordânia. Aham. Free Sei. Palestine! Todo mundo começou a gritar, se abraçar, chorava, né, de emoção. E aí começaram a surgir as notícias de que os palestinos tinham conseguido pescar enquanto a gente estava sendo Nossa, preso, isso aí porque foi- a Marinha. Conta essa história, Teve cara. gente Isso que- foi, isso foi um milagre Teve de Deus gente pra que mim. caiu de joelho no chão na hora Uhum. que eu vi isso. Eu vi. A galera caía no chão e ficava chorando que nem um bebê no chão, assim, de emoção, porque a sensação de derrota era muito grande de não ter conseguido chegar lá. Mas a gente sabe que a gente desviou a Marinha e os palestinos conseguiam Pescar. pescar. Pelo menos algum... Cara, eu me lembro da Liz e da Ariadne da nossa equipe caírem assim, ficarem Uhum. chorando sem parar. E foi muito bonito isso. Uhum. E eles conseguiram É. pescar até mais Exato. alimento do que se vocês ontem tinham eles conseguiram levado. eles conseguiram pescar um tubarão-baleia ontem. Vocês viram? Eu Teve não uma vi. imagem de Gaza, eles pegaram um tubarão-baleia para poder Caramba. alimentar várias Que pessoas. bom, cara. Então, assim, Olha. eles ficaram lá, aí depois foi assim. A gente foi para um hotel, né, lá. Não tínhamos dinheiro para voltar, não tínhamos como
comprar nada, porque a gente tinha o plano de voltar pelo Líbano, pelo Chipre, quando a missão terminasse, o barco ia deixar as ajudas em Gaza e ia seguir para os outros poderem vir, para não ter congestionamento, porque é muito perigoso tanto barco junto assim, porque barco não é que nem carro, que você puxa o freio de mão, ele para. Não, você pode desligar o motor e ele vai ficar lá. Então a gente sempre tinha que fazer formações o tempo inteiro para poder passar. Mas como a gente roubaram tudo, como é que a gente ia fazer para voltar, né? Então a flotilha fez uma campanha que arrecadou muito rápido para todo mundo voltar de avião para casa, né? Os dias na Jordânia eu me lembro que eu ficava andando de pijama na rua, que eles tinham dado para mim um pijama porque não tinha roupa para vestir, né? Só tinha uma roupa muito fedida da prisão, uma semana sem tomar banho usando a mesma roupa. Era muito nojento e no deserto você soa muito, né? Aí eu passei assim nas ruas e a galera ficava olhando, já via aquele bando de esquisito vestido de pijama. Aí perguntava, onde é que você é? Da flotilha. Pronto, acabou. Era abraço, era beijo, era tudo. A gente ia comprar uma coisa, a galera tirava o dinheiro da mão da gente, botava o dinheiro de outra pessoa. A gente voltou pro hotel, a galera trouxe cueca, roupa pra mulher. Tudo que você imaginar. Os quartos eram só de doação. A galera lotou o hotel trazendo coisa pra gente, assim, pra gente ficar lá, comer. A gente não tinha nada, né? Emprestaram um celular e tal, pra gente poder avisar a família que a gente tava bem, que a gente tava vivo. É a primeira vez que vocês falaram com a família. Não, o pessoal da Embaixada Brasileira de Tel Aviv chegou aí visitar a gente lá 2 vezes e diziam pra família que a gente tava lá na prisão. A gente não tinha como contar detalhes pra família da gente. Sim, claro. E aí eu liguei pra minha esposa depois desse tempo todo, conversei com ela. Minha mãe também tava muito desesperada, minha família toda tava muito desesperada, muito desesperada. Tá todo mundo aqui super a apreensivo, comunidade né? muçulmana de São Paulo soube, tava muito desesperada também. Mas mas foi muito bom. O tempo na Jordânia foi muito bom. Pelo menos pra mim, assim, foi incrível. Deu pra conseguir, né, receber dinheiro da minha família, eu consegui ajudar outras pessoas da flotilha também, né, e comprar coisas pra eles também, porque você imagina uma mulher sem desodorante, sem prestobaba, sem nada pra usar coisas de primeira necessidade, sem escova de dente. E a galera ajudou muito, pô. A galera foi lá levar tudo. Aí eu me lembro que eu saí numa noite com um seguidor da página que mora lá, e ele comprou um monte de chocolate pra levar para o hotel, pra distribuir pro pessoal que tava lá. Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu queria que aquele dia na Jordânia nunca acabasse, porque a sensação de alívio era muito... Só de estar ali era muito gostoso, sabe? Estar no meio daquelas pessoas ali era muito bom. E aí a gente começava a encontrar pessoas que estavam presas e tinham mandado pra Jordânia. Cara, era muito emocionante, velho. Muito emocionante. E todos saíram, pessoal da flotilha. Não, umas pessoas ficaram, as 6 pessoas continuaram ficando lá, em prisão solitária, em coisas, e aí depois de mais tempo ainda eles foram soltos. Mas quando a gente via aquelas pessoas, a gente fala, pô, não sabia que você tava vivo. Se a gente tinha que ser tirado da cela abruptamente na mira de arma, a gente pensou que aquelas pessoas tinham sido executadas, já estavam enterradas. Entendeu? E a gente via a pessoa ali viva na nossa frente, aí falava, cadê fulano? Não, fulano desapareceu. Porque assim, a gente disse pra eles, a gente não vai sair daqui até todo mundo sair. E a galera se jogava e sentava no chão pra deixar todo mundo sair. Eles falavam, não, fulano tá no outro lugar, tá não sei o quê. E a gente soube que a pessoa não tava. Aí começava outra preocupação, tipo, o que é que vão fazer com aquela pessoa? Então, assim, é complicado, cara. Agora você falou que vocês ficaram tristes porque vocês não conseguiram chegar a Gaza. Obviamente que vocês queriam atracar em Gaza, né? Sim. Mas, assim, quais objetivos você acha que a flotilha realmente conseguiu alcançar? Porque na minha visão, assim, foi uma vitória impressionante o que a flotilha fez. Sim. Pra gente foi muito bom, porque conseguimos, no fim das contas, mesmo sem conseguir chegar a Gaza, criar uma pressão internacional imensa sobre o apartheid israelense, sobre o extermínio do povo palestino. Com certeza a pressão ajudou, né, a reduzir os bombardeios, né, e algumas pessoas ficaram vivas. E assim, Israel entrou num problema interno muito grande, porque o Itamar Ben-Gvir queria que a gente fosse morto, preso, recebesse pena máxima de terrorismo, não sei o que. E o ministro das Relações Exteriores começou a ter uma outra posição, Netanyahu também. Então eles começaram a brigar entre si, né, pelo nosso destino, o que ia acontecer com a gente. Então, pegar esses criminosos e ver eles, né, nesse estado, pra gente também foi uma forma de vitória, né? E, pô, tinha militantes judeus com a gente lá também. Isso é e eu me lembro que um dos cara. militantes judeus estava lá, o Ben-Gvir chegou pra ele e falou, eu sou ministro da Defesa de Israel, esse carro, e cuspiu no chão na frente do Ben-Gvir, entendeu? E eu me lembro que ele gritava o tempo todo, eu sou judeu e tô aqui dentro, seus nazistas! Quando eles passavam, os guardas, assim, ele xingava mesmo os guardas. Né? Porque ele falou, meus ancestrais estavam no Holocausto e vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Não sei o que, ele era um cara bem, assim, forte, né?
E ele depois deu entrevista sobre isso, sobre Legal. o ódio dele de saber que os ancestrais dele tinham morrido no Holocausto para isso, entendeu? Uhum. Então, foi muito bom receber esse apoio da comunidade judaica anti-sionista que estava lá com a gente. Com entendeu? certeza. Com certeza. Eles sofreram as mesmas coisas com a gente. Uhum. Você acha que um objetivo dessa tortura que Israel pratica nos integrantes da flotilha é também desmotivar a voltarem? Exato. Só que uma das coisas que Greta Thunberg disse foi o seguinte: vamos voltar. Pode torturar Pode que... fazer o que a gente for, que a gente vai O voltar. Tiago também, pô, ele foi torturado na primeira E e três voltou, meses né? depois, Muda. 3 meses depois tava lá de novo. Cara, pra você ir uma vez já é difícil. É Você difícil. voltar. Exato. Eu não voltaria porque eu não quero fazer minha família passar por isso de novo. Cara, é muito entendeu? difícil. Apesar de minha família não ser mais importante do que a família dos palestinos, mas eu não quero abandonar a flotilha de forma alguma. Eu quero me dedicar 100% à flotilha, porque eles não precisam só de gente na flotilha, eles precisam de importante. pessoas também em terra. Isso é fundamental, porque uma coisa não acontece sem a outra, entendeu? Então eu quero sim contribuir com a flotilha e dar oportunidade, porque as vagas são limitadas a outras pessoas que não foram ainda, né? Porque tem muita gente que quis ir, se inscreveu, amigos meus inclusive, Não conseguiu. e não conseguiu. Então eu quero dar oportunidade para outras pessoas irem. Mas é que nem eu falo, gente, não é uma viagem de férias, não é uma viagem... não é emocionante no sentido de alegria, é emocionante no sentido de limite da psicologia humana de você estar diante de assassinos de crianças e que tem carta branca para fazer qualquer coisa e você manter a calma. Entendeu? Você manter Sim. a calma. E passar por agora, tudo. Uhum. você acha assim, porque a flotilha não vai parar, né? Como você falou agora. É. Então vai continuar indo gente, vai continuar indo Sim. barco. Sim. Israel, né? Os caras não estão aceitando de jeito nenhum isso. Sim. Você acha que eles vão ser mais duros nas próximas flotilhas? Pode ser que sim, pode ser que não, mas Israel cada vez mais está perdendo a sua capacidade de resposta. Uhum. Todo mês, todo dia, toda semana eles perdem mais a capacidade, porque o regime sionista está ruindo. Eu falei, uma vez que eu vim aqui, que Israel ia cair, entendeu? Sim. Que eles iam ser destruídos por eles mesmos, tá? Eles iam implodir, e é o que eles estão fazendo. Eles estão acelerando a implosão de seu próprio projeto de poder. Uhum. Então Israel está fazendo isso. O sionismo hoje já é tratado como um nojo, entendeu? Já é tratado como um nojo, a não ser nas pessoas intelectualmente irresponsáveis ou extremamente ignorantes. O sionismo é tratado de uma forma muito, muito deletéria e, como é que eu falo pra você assim, incompatível com o mundo que a gente vive hoje em dia. Né? Uma ideologia colonial e a gente sabe que Israel vai cair. A gente sabe que Israel vai cair. Uhum. Sim. Eles, não estamos matando todos os palestinos. Tipo, e isso significa o quê? Que vocês não vão cair? Vocês vão cair. Uhum. O mundo vai derrubar vocês e vocês vão começar a se matar. Entendeu? Entre vocês mesmos, por todo o mal que vocês estão fazendo. Uhum. Porque é isso, quando não tem mais palestinos pra vocês destruírem, vocês se destroem a si mesmos. E cada vez mais Israel vai ficando isolado. Netanyahu falou que Israel vai adotar uma estratégia espartana de isolamento. Isso aí é dizer, assinar o atestado de óbito. Como é que um país, ele vai virar o quê? Uma Coreia do Norte no Oriente Médio? Ele vai virar o quê? Um Cuba isolado do mundo? Obviamente que Cuba é isolado pela pressão e os embargos americanos. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai se auto-impor o isolamento pela maldade do Estado. Uhum. Israel é inviável. Israel é um projeto de poder com prazo de validade, inviável. É uma nação que foi feita para não durar muito tempo, com uma população rotativa, depende de muita propaganda para continuar existindo. O Brasil não precisa de propaganda para continuar existindo. Uhum. Sim. A não ser a coesão interna aqui, que, me desculpe, mas o nosso governo é muito ruim nisso, Uhum. entendeu? Mas o brasileiro continua existindo aqui dentro. E a realidade da maioria dos países é essa. Sim. Israel não. Israel precisa existir enquanto ideia na cabeça das pessoas, muito mais de fora de Israel do que de dentro de Israel. Uhum. Então você precisa ficar se legitimando ao redor do mundo o tempo inteiro, enquanto você age de forma deslegitimadora o tempo inteiro. Então, pô, que projeto de poder é esse? Perfeito. Vai cair que nem a África do Sul, do apartheid caiu, que nem vários regimes coloniais caíram quando a propaganda foi exposta. Pronto, acabou. O Entendeu? que você acha do recente cessar-fogo? Que aí já acabou, teve? né? Já acabou, Que né? já acabou, né? Já acabou, nunca foi implementado. Israel Que nunca jamais vai obedeceu, ser, né? matou 11 crianças ontem. E daí? Aí o pessoal fala, não, mas o Hamas sempre tá descumprindo e tal. Meu, é mais uma vez, O que é né? que o Hamas descumpriu? O que é que o Hamas Responde aí. descumpriu? Fala o que é que o Hamas descumpriu. Uhum. Entendeu? Cara, um dos termos do cessar-fogo, eu tava até falando com o Amir antes, que era a devolução de todos os corpos né, Uhum. de reféns israelenses que estavam sob Sim. posse do Hamas. Sim. O Hamas entrega os corpos. Sim. E aí o Netanyahu fala, ó,
Eu quero mais corpos. Sim. Eu quero que vocês me entreguem mais corpos. Sim. E o Hamas falou, já entreguei tudo que tinha na minha posse. Exato. E não é só isso, não tem como o Hamas entregar 100% dos corpos, sabe por quê? Porque Israel explodiu essas Claro. pessoas e não tem tecnologia disponível em Gaza pra achar corpos. Mas justamente, é por isso que eles colocaram esse termo. E aí logo depois vem o Trump e fala, ó, se o Hamas descumprir, basta uma palavra e Israel vai cumprir, vai voltar a atacar. É uma armadilha, é uma né? armadilha. Foi que nem Sabra e Shatila. Falaram pros palestinos lá, os palestinos estavam lá no bairro de Sabra e Shatila, devolvam suas armas, se rendam. E é isso que vai acontecer, vamos fazer um acordo. Pronto, o povo de Sabra e Shatila se rendeu, 3.500 mortos em poucos dias, entendeu? Fuzilados. Não tem acordo com o Estado de Israel, gente. Olha, eu falo isso como uma pessoa que evoluiu de opinião. Minha primeira opinião sobre isso era o seguinte: os palestinos deviam buscar se integrar ao Estado israelense, lutar pelos seus direitos lá dentro e tentar criar um Estado que tivesse direitos iguais para todos, que nem outras populações oprimidas tinham. Então, um dos meus slogans era: Israel não aceita, a gente aceita que vai doer menos. Ou seja, vai ter menos mortes do que enfrentando, do que a gente lutar. Vamos tentar convencer a sociedade israelense a parar de ser racista. Essa sempre foi minha opinião durante muitos anos. Eu tenho textos do passado que eu escrevia que eu falava o seguinte: não, é uma realidade a ser aceita. Então vamos tentar salvar o maior número de vidas possível, não fazendo isso. Só que Israel, ela tem a razão de existir de extermínio. Então não importa se eles vão fazer um extermínio em massa daqui a 2, 3 anos ou amanhã ou depois, eles vão fazer. E quando eles acabarem com os palestinos, eles vão para os libaneses, eles vão para os egípcios, eles vão para os jordanianos, eles vão para os iraquianos e o norte da Arábia Saudita. Palavras minhas? Netanyahu. São eles, pô. O plano da Grande Israel é isso, os líderes dos colonos falam isso. Então, pô, não tem como ter acordo com um Estado cuja razão de existir é não cumprir acordo nenhum e continuar se expandindo, e continuar pegando a população que tá lá, botando em regime de extrema pressão e apartheid e expulsando para outros lugares de onde ela não é nativa. Pronto, acabou. Como é que você faz acordo? Como é que você tenta viver num Estado desse? Como é que você tenta... Israel não tem como mudar. Entendeu? Não tem como mudar. O Estado de Israel precisa ser destruído. Mas é o quê? Pegar todos os judeus lá e explodir uma bomba atômica? Não. É o mesmo processo da Alemanha. Ó. Aqui o nazismo não pode mais, aqui o sionismo não pode mais. Você quer viver aqui, você vai ser judeu, você vai ter seus direitos iguais, mas você vai viver num Estado onde todo mundo tem o mesmo direito religioso, cristão, judeu, muçulmano, e pronto, acabou. Pronto. Aí você pode batizar... eu preferia que fosse Palestina, você pode botar Judéia Palestina, pode botar Nova Gokula, você pode chamar do que você quiser, a terra dos pirilampos, mas você... não pode ter supremacismo étnico aqui. Vocês não podem. E eu sou uma pessoa que eu sou contra todo tipo de supremacismo étnico. O supremacismo étnico turco, o supremacismo étnico árabe, o supremacismo étnico de qualquer etnia que seja, porque pra mim racismo é jahiliya, né? É ignorância que o profeta sempre lutou contra. Então você não pode ter esse tipo de coisa aqui, né? Você vai colocar as coisas desse jeito. Cara, e você vê a arrogância de algumas declarações, por exemplo, o Trump falando, né, em Israel lá sobre como eles forneceram armas e tecnologias para Israel, e os israelenses usaram muito bem, souberam usar, né? Inclusive, presidente Herzog perdoa o Netanyahu. Nossa, humilhante. Perdoa ele, coitadinho, pô. E o Netanyahu com aquela cara de demônio disfarçado, né? Exato. Não, é aquela coisa que eu falo pra você, assim, pra Netanyahu, porque veja só, apesar de o povo palestino ter sofrido, o Hamas, enquanto o grupo, venceu. Ele destruiu os acordos de Abraão, que era a normalização da não existência da Palestina. Verdade. Netanyahu colocou como meta o quê? Acabar com o Hamas. Acabou com o Hamas? Não. O Hamas continua... Só fortaleceu, na verdade. Exato, né? fortaleceu. O Hamas continua sendo uma coisa que nunca foi. Hoje o Hamas senta na mesa das negociações mundiais sobre a Palestina. Antes era só o Mahmoud Abbas que era aceito. Agora é o Hamas. Então, assim, o Hamas venceu. É isso. A Hamas venceu. Não foi porque... Mansur, você está dizendo que você não gosta de Israel? Não. Mas é o seguinte. Quem estabeleceu a meta da guerra? Netanyahu. Se ele não cumpriu essa meta, ele o quê? Venceu ou perdeu? Perdeu. Se eu falo pra você que eu vou emagrecer 30 quilos daqui a uma semana, se você me ver daqui a uma semana e eu ainda não emagreci 30 quilos, eu perdi. Então é isso. Se ele tivesse colocado objetivos mais humildes, ele poderia cantar vitória, mas ele colocou o objetivo lá em cima e não alcançou, então ele perdeu. Óbvio que o povo palestino perdeu muito mais. Agora, será que ele já não sabia que era um objetivo impossível de ser alcançado? Nem era o objetivo. Nem era o objetivo dele, no fim das contas. Eu tô falando pelo que ele colocou em público. Sim. Então ele não venceu. Acabou com a propaganda israelense no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão mudando de opinião avassaladoramente. Só ver antes de Charles Kirk morrer, ele já era contra. Já estava querendo falar contra Israel. A direita americana, fora Ben Shapiro, já tá virando totalmente
anti-sionista. Virou moda, inclusive, agora ser anti-sionista. Eles conseguiram destruir a si mesmos, sem a ajuda de ninguém. E Entendeu? esse é um movimento até da direita que tá chegando pro Brasil, viu? A gente entrevistou algumas pessoas aqui de direita que são anti-sionistas, Sim. anti esse colonialismo israelense. Só você que tá acreditando aí nessa mídia sem vergonha, Sim. só você que tá acreditando, cara. Você brasileiro. Mundo afora, o pessoal já entendeu o que tá acontecendo. Exato. Eu não respeito, cara, assim, a opinião de uma pessoa que é defensor do Estado de Israel, porque é uma coisa deletéria pro próprio povo judeu, Uhum. entendeu? Sim. Da mesma forma que qualquer supremacismo étnico é deletério para o povo que o exalta. Uhum. Não é só para os judeus. Então, assim, me desculpa, mas se você quer o fim da judaidade, continua associando a judaidade a supremacismo étnico, expansão, a criança morta, a criança sem cabeça. Uhum. Se você acha que os pogroms antissemitas do passado foram grandes, com livros que nunca mostraram imagens, que nunca mostraram judeus fazendo coisas como essa, imagina agora com tudo que você tem. Uhum. Entendeu? Você quer proteger os judeus, você tem que desvincular o sionismo do judaísmo. E eu sempre deixei isso muito claro. Nós, muçulmanos, temos uma missão isso inclusive está no nosso livro sagrado, de proteger os templos de outras religiões, nomeadamente cristianismo e judaísmo, né? Apesar de cremos que é idolatria, que os cristãos adoram Jesus como Deus, né? O que o Alcorão fala? Pra gente proteger os templos dele. Uhum. Tá literalmente isso. E nos tafsirs, as explicações do Alcorão, o muçulmano pode dar a vida para proteger, né, cristãos, judeus, essas coisas. Tanto Como é que deram ao longo da história. Exato. Né? A jizya serve para isso, para eles pagarem para os muçulmanos defenderem eles e as fronteiras, e eles não precisarem ter treinamento militar e não se envolverem em guerras e poderem cuidar de seus assuntos de forma pacífica. Perfeito. Então, faz parte da missão islâmica ser contra o Estado de Israel, não só pelo principal, né? Estão matando muçulmanos, estão destruindo um local sagrado pra gente, mas também porque a comunidade judaica, o Alcorão autorizou a gente protegê-la. E protegê-la contra ela mesma também, né? Autorizou e Exato, determinou. né? Exatamente. E os muçulmanos na história, né? Exato, fizeram isso. Eu citei isso aqui naquela entrevista com o Rabino Dovid, ele estava aqui para confirmar tudo que eu falei. Sim. Tem um vídeo da nossa entrevista no Salam Aleikum lá no meu canal no YouTube. Então é isso que eu tô falando. Se você gosta, né, entre aspas, que nem dizem dos judeus, ou você é judeu e gosta do seu povo, da essência do seu povo, para de defender isso. Porque é a ruína. É a ruína de vocês isso aí. É a ruína. É uma mancha que vai ficar na história. Os alemães dão sorte que eles não fizeram o holocausto na época das redes sociais. Mas mesmo sem redes sociais, você vê que o nazismo hoje é criminalizado no mundo inteiro, até na própria Alemanha, não sei o que. E agora? Imagina, com tudo que você tem sobre Gaza aí circulando para sempre. Em arquivos, na memória das pessoas, em vários livros publicados nos últimos 2 anos. Vai ser muito pior para vocês se desvencilharem disso. Então... Mas eu acho que não dá mais tempo, não. Acabou já, entendeu? É que nem eu falei já passaram de todos os limites. Exato, já passaram todos os possíveis, limites. Né? É que nem eu falo assim, tinha uma parte do mundo que se fundiu no antissemitismo, porque é uma civilização que acredita que os judeus mataram seu próprio Deus, que é o Ocidente. Então o antissemitismo era muito comum nos Estados Unidos, era muito comum na Europa. Sim. E foi ali que aconteceu o Holocausto. E você tinha um lugar no mundo que era para onde os judeus fugiam sempre que acontecia alguma coisa ruim na Europa, o mundo islâmico. Agora você pegou o único lugar que era o teu refúgio histórico e transformou num lugar onde as pessoas realmente odeiam você. Entendeu? E a Europa não é que ela te ama, ela só tá aí porque enquanto Israel existir. Quando Israel deixar de existir, o lobby deixar de... Eles voltam a ser antissemitas assim, ó. Sim. Tá no DNA deles, pô. Sim, sim. Ser antijudeu. Sim. O Ocidente nasce antijudaico. Seja o Ocidente romano ou depois da conversão ao cristianismo. Entendeu? Quando os judeus quiseram libertar a Palestina da presença romana, o que aconteceu lá na revolta de Bar Kokhba? A Judéia foi exterminada. E quando eles se converteram, os ocidentais como um todo, ao cristianismo, a situação melhorou? Não. Eles agora têm uma religião que o Deus dele foi morto, de acordo com a maioria das interpretações bíblicas históricas, pelos judeus, né? Então, assim, é o DNA. O DNA do Islã não é odiar os judeus. O DNA do Islã é acreditar o seguinte, olha, os judeus são nossos ancestrais espirituais, né? E distorceram um pouco o seu livro sagrado, mas continuam adorando um Deus único, e você vive com eles até que eles queiram se converter, mas se também não quiser, é problema deles. Pronto. É isso. A gente dá toda a liberdade, todas as garantias que qualquer ser humano precisa, merece, Sim, né? Exato. Exatamente. E assim, depois de tudo isso que aconteceu, né? A gente viu cenas aí do Hamas pegando alguns grupos traidores ali da Palestina, executando pessoas, né? Muita gente critica isso aí, né? Muita gente criticando essa questão. Primeiro é o seguinte, você não julga um cenário de guerra como você julga o teu bairro, né?
Então, assim, Netanyahu financiou o Estado Islâmico, o ISIS, o Daesh, né? O grupo terrorista Daesh ali dentro, com os clãs do norte de Gaza. Uhum. Abu Shabab, que era o famoso chefe do ISIS ali dentro. Sim. E ele falou que estava financiando mesmo, acabou. É o que ele falou, qual foram as Bem palavras dele? explícito, né? Vou fazer o que for necessário. Foi o que ele Uhum. disse. E, inclusive, financiar terroristas. Então, assim, essas pessoas, elas roubavam ajuda humanitária, né? E a galera ficava falando, o Hamas roubando. Era, na Cara, verdade, essas o Hamas gangues. não consegue circular fora dos túneis livremente em Gaza se não tiver um cessar-fogo. Sim. Porque os drones israelenses, na hora, vão Sim. bombardeá-los, entendeu? Então essas gangues, elas funcionavam com leniência do exército de Israel, elas roubavam a comida dos palestinos e depois seus comerciantes revendiam, e o Hamas não pôde fazer nada por muitos meses com essas pessoas. Elas faziam execuções, elas faziam coisas e causavam toda a desordem. Você pode gostar ou não do Hamas, mas o Hamas é o governo de Gaza, Uhum. certo? Se tivesse gangues fazendo essa mesma coisa dentro de Israel, o que é que Israel faria com essas pessoas? Você sabe muito bem. Uhum. Se fosse aqui no Brasil, você sabe muito bem. Se fosse nos Estados Unidos, você sabe muito bem. Situação de guerra. Traição, né? Exato, traição. Você Traição é crime. é e crime, punida é com a- crime. com a morte. Eu sou completamente contra a exposição midiática desse tipo de coisa, Uhum. né? E também a pena de morte sem devido processo legal, porque você não pode fazer a execução sumária, você tem que passar pelo devido processo, né? Senão começa o justiçamento, o linchamento e Isso, isso. segundo o próprio Islã, Exato, né? exatamente, segundo o próprio Islã, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, a situação ali é um inferno na Terra. Uhum. Então essas pessoas foram sumariamente executadas e, mais uma vez, aquilo ali serve para propaganda sionista por um mês, né? Uhum. Olha, eles estão matando os próprios palestinos. Ninguém vai falar que são terroristas ligados ao ISIS, que são milícias que apoiam Israel ali dentro, que ajudaram no extermínio da população e que aquelas pessoas assistindo a execução perderam parentes na mão daquelas pessoas ali. Sim. E mais uma vez, a gente precisa criar um Estado com garantia de direitos, a gente precisa criar um Estado sem execuções, sem esse tipo de situação assim que você é um traidor, você fez isso e aquilo outro, você não passou por um processo legal, você não teve o direito ao Com contraditório, você vai ser lá e ser executado. Não, mas, poxa, isso é certo e a situação que eles estão vivendo é essa também. Aí você faz Uhum. você apresenta aí a solução. pra Agora, essa sim, situação. isso também não trouxe uma coesão entre o povo palestino com o Hamas? Sim, o Hamas estava, antes do 7 de outubro, no seu momento mais fraco, Uhum. muito impopular, e agora eles são o que sobraram de resistência Sim. palestina. Sim. A Cisjordânia já caiu, entendeu? Uhum. O que sobrou de movimento nacionalista palestino, aceito no mundo, não nos Estados Unidos e na Europa, não é isso, mas assim, com o qual o mundo se senta para conversar é o Hamas, Uhum. tá E entendendo? o apoio internacional Exato, também, né? Eles exato. conseguiram. É aquela coisa, eu critiquei muito o Hamas pelos métodos que o Hamas utilizava de guerra, né, no começo. Eu sou totalmente contra tanto os métodos que o Hamas e o Hezbollah utilizaram de Uhum. tática de guerrilha utilizando suicídio, Uhum. homens-bombas e coisas assim. Mas eu tô aqui no Brasil, né? Uhum. Eu tô aqui sentado na minha cadeira. Sim. Eu sei que quando eu voltar pra casa, a cabeça do meu filho não vai estar na porta de casa, Uhum. minha casa tá no lugar. Então eu levo em consideração a opinião e a realidade. Uhum. Então eu acho que as pessoas deviam levar isso também. Tá? E é Em muito consideração. fácil, né? Você vir Opa, botar essa estampa Opa, terrorista, né, na exato, resistência exato. palestina, Você né? colocar essa estampa Só que aí pro exército de Israel você fala, nossa, que é um exército. bonzinhos, É um exército. formal. Não é o Irgun, o Lehi e o Haganah juntos que foram reabilitados com líderes que eram procurados pela polícia britânica como Uhum. terroristas internacionais, né? Uhum. Mas terrorismo é uma palavra vazia, como eu sempre bato Sim, no sim. martelo. Ano passado, Ahmed Ashara era terrorista, 10 milhões pela cabeça dele. Esse ano, Ahmed Ashara recebido em Nova York apertando a mão do Trump. Uhum. O cara fez aliança com a Al-Qaeda. Desculpa, mas milhões morreram porque os Estados Unidos estavam dizendo que estavam combatendo a Al-Qaeda. A Al-Qaeda agora está na Casa Branca. Uhum. Aí você quer me falar desse termo terrorista? Desculpa, mas eu não discuto com pessoas que ainda estão em 2001. Sim. Entendeu? Sim. Entra na tua máquina do tempo e fica vivendo lá com Bush. Ainda estamos procurando o Bin Laden. Vai pra aquele tempo lá. Foi que nem um texto que a gente colocou na História Islâmica do nosso colunista Guilherme Freitas. A palavra terrorista hoje em dia é a investidura papal, que transformava um rei em cristão ou herege de acordo com que ele obedecesse Roma. Então, por que esse presidente agora é terrorista, antes não era? Grupo tal era terrorista, agora não é mais? Porque, objetivamente, qual é o critério para analisar terrorismo, entendeu? Sim. Então é isso. Você também pode, por exemplo, não achar que o Hamas é um grupo terrorista, achar que é um grupo de resistência islâmica. Sim.
que comete Comete erros excesso, também. comete Comete erros, excesso, claro. comete erro, entendeu? Não exato. tem problema Exato. nisso. Assim, eu Você não... não precisa abraçar Exato, todos os exato. atos. Você pode entendeu? apoiar sem concordar com tudo, né? Não, assim, na minha perspectiva, eu não defendo estados e não defendo os grupos, a não ser que eles coordenem as ações deles comigo, entendeu? É. Então, enquanto eles não me chamarem pra ouvir, e eu disser, ó, cara, tá errado, hein? Uhum. Aí eu não apoio nada disso. Eu apresento, é diferente. Eu apresento a história daquele grupo, que nem eu tenho vídeo mostrando a gênese do Hamas e a história islâmica, tem vídeo mostrando a gênese de tudo aquilo ali, mas pra ter o meu apoio é só conversando comigo antes, entendeu? Ó, você receber aqui uma delegação, como é que a gente vai fazer? Eu acho que vocês não podiam fazer isso aqui, tá errado. Mas como isso não vai acontecer, então a gente fica só nessa. E a mesma coisa para estados, eu não defendo países, eu não defendo nada, porque isso é a pior coisa do mundo. Claro. Porque depois, entre alguma liderança muito ruim, faz alguma coisa ruim, você fica com aquela mancha de ter apoiado o Estado, né? Mas a ideia da resistência, de uma resistência palestina, ela tem que ser apoiada, Sim. porque a Carta dos Direitos Humanos, todo o movimento internacional apoia esse tipo de coisa. E o que é que diz a lei? Por todos os meios que forem necessários. Claro. Exato. E aí envolve a luta armada. Todo povo tem direito a resistir armado. E lutar contra soldados. E é aquela coisa. Israel sempre sequestrou palestinos. Aí agora virou um problema quando eles são sequestrados uma única vez. Entendeu? Isso é essa diferença também, né? Os reféns palestinos, prisioneiros de Gaza, foram né? os prisioneiros de Gaza. Um foi solto, já tinha perdido uma perna em 2015 no bombardeio israelense, foi preso de novo no hospital quando ele estava se tratando e arrancaram os olhos dele. Nossa. Prisioneiro, né? Ele faz o quê? Bateu carteira, tava traficando cocaína, o que é que ele fez? Nada, entendeu? Então é ridículo, cara. Assim, a minha vida hoje em dia, apesar de toda a história, né, que eu tenho de ativismo islâmico, mesmo não me considerando um ativista, né, eu acho que essa palavra é carregada de outras coisas que eu não me encaixo, mas até a Palestina ser libertada, entendeu? Vai ser, assim, um dos grandes objetivos da minha vida com relação a conteúdo. É mostrar às pessoas e trazer elas a realidade do que está acontecendo com o povo da Palestina, entendeu? Porque há outros sofrimentos no mundo, mas nada se iguala. Nada se iguala. Eu acho que a resistência palestina simboliza também esse sofrimento Global. humano, né? Que ao redor do mundo, que as pessoas estão Exato, sofrendo, na exato. mão de estados, na mão de grupos. Eles são a linha de frente contra toda essa injustiça que você vê hoje no mundo inteiro, sim. né? E o que é utilizado contra os palestinos é depois utilizado contra outros povos. Exatamente. Então, essa que é a realidade. É uma Exatamente. escravidão, na verdade, universal, né? Que a gente está vivendo Sim. por meio de juros, Tudo. a escravidão total do ser humano. Tudo. Quem está combatendo isso hoje são os palestinos. Sim, exato. São os palestinos. Exato. Bom, então, uma conversa aí super esclarecedora. Espero que você, que ainda está apoiando, não sei como, esse regime nazista, fascista. Abre o Google. Meu, basta pouco para você acordar, mas tem que querer. Mas a vergonha dessa gente vai ser tão grande, cara. Vai, com Vai certeza. ser tão grande. Eu fico imaginando, cara, todos esses influenciadores que ficaram defendendo Israel aí, o pessoal da direita do Brasil, cara, esses caras vão... Assim, eu tenho toda a convicção que eu nunca vou precisar esconder o meu documentário Israel Tenho muito Paralelo. orgulho, com certeza. Exato, mas essa galera vai ficar... Cara, quando Israel cair Sim. e Netanyahu tiver numa corte internacional, putz, eu não E queria mais estar na uma pele vez, dessas pessoas. Né? E mais uma vez, isso aqui é no Brasil. É. Porque mundo afora o pessoal já acordou. Já acordou, É só você que tá aí apoiando que tá isolado, tá? Exato. Então busca um pouquinho, estuda um pouquinho pra você sair dessa... Até no Brasil, acho que a maioria aqui já não a tá a galera favor de tem Israel. opinião é mais desde... uma galera religiosa, exato, é mais um... O pessoal tem uma opinião aqui no Brasil de neutra e ignorante. A maioria do brasileiro é esse. De neutra, dois ladistas, eu não entendo bem, esse povo tá se matando há tanto tempo, não sei o quê. A totalmente assim, alheio, eu não sei nem do que se trata, entendeu? Mas assim, o núcleo que milita para Israel ele é muito barulhento. Ele não é grande, mas ele é barulhento. Ele é muito barulhento. Muito. E cara, a galera compra bot, compra tudo. Isso não é nem segredo. Netanyahu investe milhões em robôs, em propaganda, impulsiona, financia, né, vídeos, documentários. Inclusive, só voltando um pouquinho sobre a flotilha para encerrar. Existe os sionistas, né, principalmente os desprovidos de cabelo, eles defendem que... Aliança dos carecas. Eles defendem que a Comissão Pio, que teve lá, acho que há uns 15 anos atrás, ela
permite a interceptação da flotilha e diz que o bloqueio É legal, marítimo de Israel é legal. É. O que você tem a falar sobre isso? Ah, cara, bota o direito internacional no lixo, né? Bota o direito internacional no lixo. A Comissão Pio diz que é legal. Os Estados Unidos também diz que é legal matar 67 mil pessoas. Uhum. O mundo não aceita isso, cara. É ilegal. O cerco que vocês fazem é ilegal. Se a comissão... Se é legal pela Comissão Pio, então a Carta dos Direitos Humanos a gente joga fora. Uhum. Entendeu? Aí a gente... Vamos mudar o mundo e botar a Comissão Pio que determina o direito internacional. Ou a gente segue a Carta de Direitos Humanos da ONU, ou a gente vai pegar a Comissão Pio e utilizar para fortalecer uma barbárie que os israelenses estão utilizando. Agora, mesmo na Comissão Pio, não tem uma diferenciação, porque ela, vamos dizer assim, ela diz que o bloqueio marítimo é legal se tiver entrando ajuda humanitária suficiente para os palestinos. Exato. Então, hoje não está entrando. Obviamente. Ou seja, o próprio bloqueio é ilegal, né? Obviamente, cara, todos os argumentos que essas pessoas utilizam são fracos, Uhum. são péssimos. É uma distorção, né? Ou, Uma distorção da própria... o vídeo que eu postei ontem, os colonos colocaram um bebê na frente do caminhão para o caminhão não passar com ajuda humanitária. Me desculpa, mas pega essa Comissão Pio aí, tá entendendo? O que é que sobrou pra esse pessoal, entendeu? Mas vai sair no História Islâmica, provavelmente no dia 4, uma análise de um internacionalista, né, especializado em direito internacional no nosso site, explicando essa argumentação tosca de, não, porque a Comissão Pio permite, porque não sei o quê. Cara, esse pessoal vai... Vai passar Esse vergonha, pessoal com passar tanta certeza. E a gente que vergonha. acredita na pós-vida também, não, sabe muito bem como vai ser. julgar vai ser outra coisa. Exato, ali eu não queria estar nesse pessoal na hora que o suspiro parar de sair do pulmão. Mas dá tempo de acordar. Ainda dá tempo. Basta querer. Exato. E pra gente, indo pros finalmente, eu sei que seu tempo tá curto, você tá cansado, a gente mais uma ainda vez tem agradece. Palestra hoje, ainda tem palestra Eu hoje. sei, seu tempo tá super corrido, a gente agradece muito você ter vindo, Mansur. E eu queria saber, assim, o que você espera para as próximas flotilhas? Você acha que vai mais gente? Você acha que vocês saíram fortalecidos disso? Bastante. A próxima flotilha, né, inshallah, quando sair, a gente espera que não saia no sentido de que a gente não espera precisar e que já até lá a situação esteja normalizada. Inshallah. Mas a próxima flotilha provavelmente, tá, gente? Pode mudar por causa de condições climáticas, a gente tem que analisar tudo, né? Provavelmente vai sair em abril do ano que vem, né? E vai ser maior do que a que foi, né? Pode ser também que por problemas logísticos mudar a quantidade de barcos. Mas o pessoal está muito motivado. A Yasmin, que é uma das palestinas que organizava a flotilha, assim que ela saiu da prisão, chegou em casa, ela abriu o computador e começou a organizar a próxima flotilha. Então, é isso. Tá entendendo? Legal. É isso. Vocês não vão conseguir quebrar o desejo bravio da humanidade. Entre o México e o Japão, gente de todo mundo foi com a gente. Então, assim... Cara, eu acho que a Boa flotilha sorte. é uma baita estratégia, assim, que você acaba encurralando Israel de um jeito, né? Sim. Porque ela não pode matar todo mundo lá, que é o que eles queriam fazer. Exato. E ao mesmo tempo, se for muitos barcos, eles também não vão conseguir interceptar todo mundo, né? Cara, é o seguinte, se rende, sabe? Deixa a ajuda humanitária entrar. Quer fiscalizar? Fiscaliza. Abre os pacotes, olha. A gente não gosta de vocês são genocidas, assassinos, mas vocês podem fazer isso? Não podem? Vocês não têm capacidade de fazer isso? Então faz. Não tem. Não tem capacidade humana. Então, mas faz isso aí, e é isso. Cara, legal. Complicado. Bom, pessoal, estamos chegando aí nos finalmente. Quero agradecer a presença de todos aí da nossa audiência. Muito obrigado para você que acompanha até aqui. Mais uma vez, Mansur, obrigado por ceder esse tempo, ceder essas histórias. A gente sabe o quanto você sofreu, quanto o povo palestino está sofrendo. A gente espera que realmente não precise de próximas flotilhas, mas a gente sabe que, né, infelizmente, isso não parece que vai acabar tão cedo. Exatamente. Então eu quero pedir para a audiência, segue o canal do Mansur, @Mansur Peixoto, História Islâmica, segue o canal da Flotilha, Global Sumo de Flotilha, e eu queria que você deixasse o pessoal, não consigo ir para a Flotilha, como que eu posso ajudar, como que eu posso apoiar? Bem, a Flotilha tem um comitê nacional aqui brasileiro que é administrado a partir aqui do Brasil, e eles precisam de pessoas para tudo, tipo, até psicólogos para ficar conversando com as pessoas da família que foi para a flotilha. Até esse tipo de atendimento a gente precisa também. Então, trabalho voluntário, de organizar, de fazer bastante coisa. Então, entrem na página da Global Sumo de Flotilha, a versão brasileira, né? Enviem mensagem, né, para o pessoal da administração. A Débora, que é uma das administradoras, mas tem outras também, né? Enfim, que ficaram nos bastidores, mas que trabalharam também bastante.
e outras pessoas também, que eu não me recordo o nome exatamente agora, e não tô querendo ser injusto com elas, mas as que trabalharam todas. Mas eu falo da Débora porque a gente conversava muito, era a pessoa que eu tinha, né, Tainá Magal também, o pessoal que trabalhava lá. E conversa com essas pessoas, vejam como vocês podem ajudar, né? Qualquer ajuda serve, gente, qualquer ajuda serve. Legal, Qualquer coisa que você possa fazer com seus braços e com suas mãos é suficiente. legal. Então, mais uma vez, obrigado, Mansur. Obrigado a todos. Valeu, Amir. E até a próxima, pessoal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam Viva a wa rahmatullah. Palestina. Viva a Palestina.